Olá, bem-vindos a mais um Conexão Tanino, o podcast para quem gosta e para quem não gosta de vinho, porque o que interessa para nós aqui é o vinho como conexão para contar histórias das mais diversas, dos nossos entrevistados, histórias de vida, e é isso que nos interessa, né, André Com Goiafato? certeza. Eu sou o Ronaldo Galo Eu sou o André Gaiofato. e eu vou começar já esse programa hoje, André Goiafato, bravo. Por quê? Porque eu tô acompanhando as nossas contas lá no Nossa. Conexão Underline Tanino no Instagram e o Conexão Tanino no YouTube e o estagiário ou a estagiária que você contratou, eu fico falando mal da gente, pô. O cara tá Caraca. escrevendo lá que o Ronaldo e o André não entendem nada de vinho, agora É, tudo é Lise Cardoso, é. Lise Carvalho, perdão, Lise Carvalho, Lise Carvalho. Cara, não tem o que fazer, meu. Mas foi que O você estagiário. contratou. Mas é o Então fala pra estagiário parar de lá. falar que a gente não entende de Ó, a vinho. gente adora os estagiários, viu? Mas a gente entende de vinho. A gente entende muito de vinho. Então, Muito de como eu vinho. já falei, né? Essa é o nosso primeiro podcast. Da outra vez apareceu por vídeo. Dessa vez nós já temos aqui nos nossos estúdios, suntuosos estúdios de gravação, a Lise Carvalho, que é a sommelier do nosso programa Pergunte a Sommelier, que é responsável também hoje, ninguém vai me dar esculacho, porque o serviço do vinho está sendo mal feito. Eu tô tentando, eu tô nosso aprendendo a falar outro- sommelier ainda. Sommelier. Mas não, do serviço do vinho. Hoje o serviço do vinho não é minha responsabilidade, eu não Boa. coloquei a mão na taça, eu não abri o vinho, não fiz Boa. nada. Tudo quem fez hoje foi a Lise Carvalho. Show. E se der algum problema, então, esse problema, a Lise Carvalho que vem aqui depois. Tem pergunta para ela, viu? Você tá ligado? Tem eu queria pergunta pra ela. Esse negócio do serviço do vinho, serviço do vinho, é a primeira pergunta que eu vou fazer para ela. O que é esse negócio de serviço do vinho? Eu não faço a mínima ideia, Mas cara. ela sabe porque ela é sommelier. E aí Faço a a mínima Lise ideia. Carvalho vai começar. Eu já vou fazer essa pergunta é minha. E a gente tem uma pergunta que eu vou ler aqui depois que mandaram pra gente. Tivemos algumas. Várias. Nós pensamos uma aqui, eu escolhi uma. Democraticamente, quem escolheu fomos eu e o André. A gente escolheu uma pergunta e a gente vai fazer essa pergunta para a Lise Carvalho daqui a pouquinho no Conexão. Não, no Pergunte Pergunte ao ao Sommelier. Pergunte Conexão ao Tanino Sommelier é o com outro, Lise Carvalho. confraria. Tá bom, então estamos bem aqui, né? Daqui a pouco Estamos bem alinhados. Você colocar um pouquinho mais de vinho pra gente. Mas você falou do Conexão Tanino e dos quadros, Falei né? de demitir Pergunta a o sommelier. estagiário do quadro. Nós vamos ler várias mensagens, como você só reforçando, e tem não só uma mensagem específica para a Lise, mas tem várias mensagens dos dois quadros, inclusive. Do Conexão Confraria. Conexão Confraria. Hoje tem Conexão Confraria. E de algumas pessoas também. que falaram algumas coisas pra gente também. Falaram mal ou falaram bem? Nós vamos ver aí durante eu li, o mas programa. é só para puxar o assunto. Falou bem, né? Falaram bem pra caramba. Então tá bom. Bem Então pra tem caramba. Conexão Confraria depois, Conexão né? Confraria. Aqui, o quadro que conecta as confrarias. Tá anotado aqui, do vou Brasil. ler. Tá bom. Apresenta o nosso convidado, então. Nosso convidado. André Gaiofato. Nosso convidado, ele é engenheiro, administrador, enfim, tem 2 filhos, é casado. Conheci ele há muito tempo atrás, não vou falar quanto tempo, porque senão vai revelar a 40 idade. anos atrás, Um bom tempo atrás, quando eu era da área de tecnologia, porque ele é da área de tecnologia. Ele... Entendi. Não sei, vamos descobrir. Vamos descobrir Se ele entende de vinho. Ele é o atual vice-presidente de negócios de tecnologia da IBM na América Latina. Então você já viu que nós vamos aprender muito hoje sobre inteligência artificial, machine learning, cybersecurity, que hoje em dia, né, tá todo mundo preocupado, que tem muito hacker por aí. Tem várias perguntas aqui. Isso tem um monte de coisa, a gente vai querer entender e explorar aí o mundo de tecnologia. E do vinho. Então, o nosso convidado é o Joaquim Campos, o Joca, para os mais íntimos, os amigos. Joca, obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vindo ao Conexão Tanino. Bem-vindo, Joaquim. Opa, obrigado, André. Obrigado, Ronaldo. Bem, pessoal, como começamos? Cara, a gente pode pergunta, começar né? com uma pergunta. Que é a nossa responsabilidade. Joaquim, a primeira pergunta, uma pergunta tradicional que a gente começa agora, se tornou tradicional, né? Nos nossos programas, é saber qual que é a sua conexão com o vinho. E assim, a conexão quando você, se você for buscar na memória,
quais são as primeiras que vêm, né? O que te levaria a conectar o vinho e as experiências de vida, boas experiências de vida, mas as do começo, né? As do comecinho. Bacana. Obrigado, pessoal. Falando um pouco de vinho, a minha experiência, eu já tomei bastante vinho, teve épocas que eu tomei mais, tomei menos, mas o vinho para mim sempre foi um negócio que me conectou com experiências e com memórias, né? Seja memórias de momentos com pessoas, memórias de ocasiões especiais que a gente vive na vida, e foi isso, na verdade, eu acho que foi criando essa minha relação com o vinho. Eu me lembro, talvez, de uma experiência que eu tive, uma que marcou, né? E eu acho que não teve nada de especial, mas ela marcou. Mas para você teve algo de especial. Teve alguma coisa especial. Eu, há muito tempo atrás, fazendo uma viagem para Gramado, a gente faz aqueles tours, você conhece ali vinícola e tudo mais tal, e eu me lembro de um jantar em que eu pedi um vinho, não sei dizer que vinho que era, porque na verdade eu não pedi uma garrafa. Era brasileiro o vinho? Era da região? Vinho brasileiro da região, Legal. pedi uma taça, me trouxeram uma taça e ela caiu super bem ali no jantar, um restaurante italiano que a gente estava, caiu super bem, foi uma coisa que marcou aquele momento. E depois eu tenho outras situações também que sempre gravam o momento, né? Então eu vejo muito o vinho para mim tem muito esse vínculo com me marcar momentos especiais, de comemorações, ocasiões especiais, e é dessa forma que eu conduzo a minha relação com os vinhos. Salvo engano, na região ali de Gramado, há uma vinícola que chama Ateliê Tormentas. Nós já tomamos o Fúvia do Ateliê Tormentas numa degustação da confraria de vinhos nacionais. A gente entrevistou no nosso último podcast a Carol, a CEO da plataforma Soma, Carol Montenegro, e num determinado momento a gente comentou exatamente isso, da possibilidade do vinho se maximizar, vamos dizer assim, quando você está tomando, por conta do clima de temperatura mesmo, por conta do clima dos amigos que se envolveram para tomar o vinho, por conta de quão divertida foi a noite ou o dia, né, o almoço, enfim, ou quando você estava tomando vinho. Acho que é um pouco disso, né, Joaquim? O vinho e o que se estabelece normalmente de forma celebrativa para tomar o vinho acaba gerando essas boas memórias, né? Sem dúvida. E o que aconteceu? Eu tive esses momentos, são momentos individuais em ocasiões especiais que eu tomei vinho, e depois, ao longo da minha carreira profissional, aconteceu que em muitas situações a gente acabou patrocinando, fazendo eventos com degustação de vinhos e clientes nossos, né? E ali eu tive a oportunidade de aprender alguma coisa. Considero que eu não sei nada, mas me fez eu ter algumas ideias de características de vinho e começar a ter um pouco mais de experiências um pouco mais intensas quando eu comecei a tomar um pouco mais de vinho. Hoje você consegue distinguir quando um vinho é bom e quando o vinho é ruim. Eu sei distinguir quando é tinto e quando é branco. Tá bom. Joaquim, a gente vai aproveitar também o lance você aqui com o lance da tecnologia. A nossa ideia de trazer a tecnologia para conversar com o vinho, né, as duas temáticas aqui no programa, foi numa reportagem que a gente viu no comecinho do ano, em abril, mas eu vou chegar nela daqui a pouquinho. Para começar, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, falasse um pouquinho, né, enfim, da forma que você achar melhor, sobre inteligência artificial. Mas quando você estiver falando de inteligência artificial, você fica bem à vontade, eu gostaria que você passasse por algo que impactou o mundo, né, que é o ChatGPT, exatamente. Então, o que é essa tal da inteligência artificial, Joaquim? Vamos lá. A inteligência artificial é algo que vem sendo construído há muito tempo. Na minha memória, o primeiro episódio que eu me lembro foi quando a gente teve o computador Deep Blue da IBM jogando xadrez contra o Kasparov. Foi em 96. 96? 96, ele jogou a primeira partida. Caraca. Na primeira partida foram algumas rodadas, eu não me lembro quantas, com o mestre Kasparov. O Deep Blue chegou a ganhar, mas no final, na soma das partidas, o Kasparov ganhou em 96. Depois teve o comeback em 97, e em 97 o Deep Blue ganhou do Kasparov em definitivo. Mas já é antigo, né? Quando você fala de inteligência artificial de alguma forma, que no passado não utilizava-se esse termo, né? Então, mas eu outro dia, antes de fazer um evento... Você queria interromper, para pegar um gancho do André, e talvez até para você
pegar uma linha condutora aí do que eu particularmente gostaria de saber. Até o ChatGPT, para tudo se alcunhava de inteligência artificial. E não necessariamente a inteligência artificial, acho que quando você colava no produto, ele agregava valor. Então tudo era inteligência artificial. Mas eu não sei se era mesmo inteligência artificial. O ChatGPT transforma essa realidade da inteligência artificial ou nós temos um pouquinho de exagero aí? Eu não acho que transforma. Eu acho que ela é uma evolução natural. Vou explicar por quê. Eu estava comentando 96. Uhum. Os estudos iniciais de inteligência artificial começam a se falar logo depois da Segunda Guerra, ali no 40, 50. A partir dali começa a ter uma série de estudos. Na minha cabeça tem esse landmark, que é 96, 97, quando teve essa partida. Evoluindo um pouco mais, e você vai entender por que eu vou chegar lá, a gente teve em 2008, 2009 o Jeopardy, em que o Watson da IBM também teve competindo Ganhou de dois com alguns dos melhores jogadores de Jeopardy, e ele conseguiu ganhar. E como que foi feito naquela época? A gente pegou tudo quanto era dado que tinha na Wikipedia e algumas outras fontes de dados abertos do mercado, colocou tudo dentro do Watson, o Watson conseguia responder com alta acuracidade. É dentro de quem? O Watson. O Watson? Depois você explica o que é o Watson. O Watson é o computador. Tô brincando, eu sei o que é o Watson, mas talvez muita gente não saiba. O Watson é o grande cérebro de inteligência artificial, né, o software de inteligência artificial que a IBM desenvolveu e que apresentou ao mundo pela primeira vez nessa ocasião do Jeopardy. Legal. Então, por que eu estou fazendo o depara? O que o ChatGPT faz hoje? Você faz pergunta de qualquer forma para ele, ele entende, ele te responde como um humano, certo? Exatamente. O que a gente teve lá atrás no Jeopardy? A gente fazia a pergunta, ele processava, só que quando ele devolvia para a gente, ele devolvia na forma da opção, né? Ele dizia A, B, C ou D. Ele era mais limitado naquela época, quando comparado com a capacidade que os computadores têm de falar, de processar a linguagem natural hoje em dia. Eles conseguem entender com muito mais facilidade e conseguem se comunicar com mais facilidade também. Bem, de 2009 para cá, o que aconteceu? A gente começou a ter muitos casos de uso. Se você pegar chatbots, voz por telefone, a gente tem hoje alguns dos maiores bancos, empresas de telecomunicações, empresas de utilities, aqui no Brasil e no mundo, utilizando inteligência artificial para atender cliente. Tem casos super conhecidos aqui no Brasil, alguns eu posso comentar porque são de conhecimento público. O Bradesco utiliza o Watson com o BIA desde muitos anos atrás, acho que deve ter começado conosco ali por volta de 2014, dando suporte para funcionários internos e dando também suporte para cliente, se comunicando em linguagem natural, em cima de um escopo delimitado, que é o escopo dos produtos e do trabalho do Bradesco, da relação do Bradesco com seus clientes. Mas já com linguagem natural. Já linguagem natural. Já a linguagem natural começou com chat, e a gente tem vários outros casos aqui, como um outro caso que é público, eu posso mencionar o caso da TIM. A TIM usa o Watson também, a TIM fala. Você fala com ele no telefone ou você fala com ele via a Alexa. A Alexa está integrada no Watson por detrás. Você fala com a Alexa, E você percebe que é uma máquina, entre aspas, falando ou... Não, você percebe, mas cada vez mais fica muito próximo, cada vez vai ficando mais próximo do ser humano. Né? A gente está cada vez mais humanizando a inteligência artificial. Por quê? Porque o ser humano quer ter uma experiência de estar falando com outro humano, né? O ser humano não gosta da experiência de falar com um robô. É uma máquina, né? Mas talvez porque o robô ainda, como você disse, né? Ele está melhorando, você percebe. Não sei se o fato de ser um robô que desagrada, mas talvez porque o que a gente queira algo mais pronto para conversar com a gente. Mas você sabe que nessa sua explicação, você chegou num ponto que me interessa, mas você já me trouxe uma informação que eu não sabia. Eu achava que o lance do ChatGPT, a leitura de grandes bases de dados, a gente já conseguia algoritmos para isso. Você responder numa linguagem humana e compreensível, eu achava que era o pulo do gato ChatGPT. Não é. Não é. Aí é que está o lance. Então, o que acontece? Interessante, ele não é. Interessante. Agora eu quero... com quem, né? Não, então, mas é um ponto super importante esse que você tocou. Então, o computador ele já falava português, falava inglês, falava várias línguas.
né? Só que com um determinado volume de conhecimento limitado, pelo escopo, né? Você dá um escopo para o computador, ele consegue, em cima daquele escopo, interagir. Com maior ou menor fluência, mais próximo ou menos próximo da forma com que um humano responderia àquele mesmo ponto. O que o ChatGPT trouxe de novo? O ChatGPT criou uma base de conhecimento genérica, com base em volume de dados gigantesco, que permite que você pergunte quase que qualquer coisa para ele e ele vai te responder sobre qualquer coisa. Ele vai te responder com precisão? Não obrigatoriamente. É mais genérico, né? Ele é mais genérico. Então o que acontece? Você pergunta para o É mais Google. pro consumidor mesmo, pro cara... Ele está mais próximo do consumidor. Você pergunta para o Google alguma coisa, você coloca lá na engine de search, ele vai te responder um monte de coisa, não vai? Você vai. Na hora que ele te responde, vão ter algumas coisas que fazem sentido e outras que não fazem. Mas você já está preparado para isso, você está acostumado a descartar. Você vai olhar o que faz sentido, o que não faz sentido, vai descartar o que não faz sentido, vai ficar com aquilo que faz sentido. O ChatGPT, da forma com que ele foi treinado, ele vai te trazer respostas de uma maneira bastante ampla sobre assuntos diversos, com um grau de acuracidade que eu considero bom, muito bom, mas com margem de erro. Sim. Então, o que acontece? Para quem está acostumado a utilizar uma engine de busca, você poder fazer uma pergunta para a engine de busca, que ela vai te trazer a informação de uma forma muito mais organizada, ela vai te responder, ela não vai te trazer 1 milhão de opções, ela vai te responder e vai te responder dentro de uma análise de probabilidade com uma chance alta de acertar, mas ela pode errar. Então, isso funciona super bem para o consumidor final da forma como está sendo utilizado hoje. Você colocar uma engine como essa no ambiente corporativo é uma decisão de risco, porque talvez esse 15%, esse 20% de alucinação que ela traz, dentro de um ambiente que você não possa errar, não seja tolerável. Então essa que é a diferença. Mas ela traz com uma maior assertividade que os mecanismos de busca, ela traz respondendo como se fosse um humano, que é uma super evolução, né? Ela consegue, você diz, né? Eu quero em 10 linhas, em 2 parágrafos, você estipula, e ela vai te dizer, vai te trazer de uma maneira discursiva a pergunta que você fez. Isso é uma super evolução. A gente foi do deslumbramento à decepção muito rápido, né? Então, por exemplo, você só por a possibilidade de falar assim, escreva um ensaio com tantas páginas sobre o tema tal. E ela escrevia. Então, a gente ficou deslumbrado e as possibilidades que isso abria, os caminhos que isso abria. Aí, de repente, fala assim, não, mas aquele inventou. Não, aí a gente fica super decepcionado. A gente não tem meio termo, né? Na verdade, foi uma baita evolução. Ela vai impactar, acredito eu, todos os setores das nossas vidas, inclusive o vinho, que daqui a pouco a gente vai chegar lá. Mas foi uma baita de uma... Super. Disruptivo, né? Acredito que a gente está... Super, porque a gente colocou pela primeira vez a inteligência artificial ao alcance do consumidor, né? É verdade, boa. Porque exatamente. Antes a inteligência Talvez artificial... seja o pulo do gato, né? A inteligência artificial sempre teve ao alcance das corporações. Lá desde 2012, que a gente começou a trabalhar com isso, até agora, estava ao alcance das corporações, com serviços super interessantes, mas que eram modelados para atender os clientes de determinada corporação e sobre os serviços de determinada corporação. Hoje não. Hoje é aberto, qualquer um de nós pode consumir, desde as nossas crianças que estão na escola até os nossos pais. Tá, então só para ver se eu entendi. Então, inteligência artificial como uma linguagem humana já existia, a sacada do ChatGPT foi socializar isso, trazer para quem quiser utilizar. Isso antes estava restrito às corporações, é isso? E com Large Language Models que te dá a capacidade de conseguir entender com muita facilidade o que você pergunta e trazer a resposta, que é trabalhar em cima dessa base de dados gigante com linguagem humana com muito mais facilidade. Entendi. Então houve uma evolução também na forma com que essas soluções têm capacidade de processar a linguagem natural. E me fala uma coisa, você fez um comentário sobre a busca, né? Hoje o consumidor está fazendo a busca, né? Criando, né? Enfim, gerando. O que está por trás na inteligência artificial, seja o ChatGPT ou qualquer outro sistema, a partir do momento que você faz uma busca, e aí eu vou dar o meu depoimento, quando eu faço uma pergunta lá para o ChatGPT, se não vem a resposta esperada,
e tá próximo do que eu quero, eu vou mudando a minha pergunta, eu vou tentando virar um especialista de search, de pesquisador, né, de perguntador, até obter o que eu gostaria. Ele vai aprendendo com isso? O sistema aprende com o que está acontecendo? Como é que funciona? Sim, o sistema aprende, o que você coloca de informação ajuda a treinar ele, como é em geral em qualquer sistema de inteligência Esse é o artificial. tal do machine learning? Não tem nada a ver com o que eu tô falando. Tem machine learning também por detrás. Porque na minha cabeça a máquina está aprendendo, não sei se... Falei uma machine besteira learning aqui, em geral está mais relacionado com redes neurais, com um domínio específico dentro da inteligência artificial. Mas, sem dúvida, ele vai estar aprendendo com aquilo que você pergunta. Inclusive, quando você pega alguns desses casos que saíram na mídia recentes, né, acho que foi Samsung e Apple, que começaram a colocar... o pessoal que trabalha nessas empresas começou a colocar perguntas para essas ferramentas de inteligência artificial, utilizando propriedade intelectual da empresa, o que gera uma exposição, porque como a ferramenta ela aprende com as perguntas, cara. ela acaba, quando você coloca a propriedade intelectual tua numa pergunta que você está fazendo, no final do dia você está tornando pública a sua propriedade intelectual. Então tem alguns cuidados aí que tem que ser tomados, por isso, inclusive, que a Samsung e a Apple tomaram a decisão de restringir a utilização desse tipo de ferramental pelos seus funcionários. E aí entra justamente o limite entre você trabalhar ambiente corporativo e o ambiente do indivíduo, né? São situações bem diferentes. No ambiente corporativo, que é o ambiente que a gente está acostumado a trabalhar, a gente fez um lançamento recente de uma ferramenta nova que é o Watson X, o Watson 10, né? O Watson X, Watson X, né? O que ele é? Ele, na verdade, ele é o Watson com todas as tecnologias de linguagem natural, as mesmas que estão no ChatGPT, só que com uma característica diferente. Ele vai trabalhar em cima de bases de conhecimento específicas dos nossos clientes, com dados que são dados privados dos nossos clientes. Esses dados não são abertos para o mercado. Então, são duas abordagens diferentes para a mesma tecnologia. Um é uma grande base genérica, que pode ser consumida por qualquer um. Outra é você ter bases de dados específicas, que se comunicam com as mesmas propriedades e características de Large Language Models para clientes e para serviços de empresas. Então, são dois mundos que usam tecnologias similares, mas com objetivos e propósitos diferentes. Tá, tenho milhares de perguntas para fazer com base no que tu falou, mas é o seguinte, vamos... Duas coisas. Primeiro, eu esqueci de falar. Lizzy, você poderia botar o outro vinho aqui só para... Não? Sim? Só para... hoje quem está trabalhando... Aqui, ó, por favor. Só colocar aqui para eu explicar de novo, né, pessoal? Nós estamos com um vinho, que é esse daqui, que foi o que o Joaquim trouxe e que nós estamos bebendo. E eu e o André, nós não sabemos o que é que o Joaquim trouxe. Não sei se está saindo na câmera. Está saindo na câmera? E aí, hoje nós estamos trabalhando com o Gustavo, que é o nosso... que está dando o nosso apoio aqui. Obrigado, Gustavo. Então, esse é o vinho que o Joaquim trouxe. E esse daqui é o vinho que eu e o André trouxemos. Nós que trouxemos? Foi, junto também, com a Lizzy. Né? Exato, e a Lizzy. Eu, o André e a Lizzy, nós trouxemos. Então, como vocês estão vendo, os vinhos estão sendo degustados às cegas. O serviço está por conta da Lizzy Carvalho. Que, Gustavo, a Lizzy pode abrir esse vinho aqui que está fechado e fazer, então, a Lizzy vai fazer o serviço do vinho agora, enquanto a gente está conversando. Lizzy, você fica à vontade. E eu estou só explicando para vocês que, então, nós estamos tomando às cegas. E eu fui cobrado. Significa que eu preciso tomar esse resto aqui, né? Não, a gente ainda vai tomar o vinho do Joaquim. Deixa a Lizzy abrir, o nosso vinho precisa dar uma respirada. Mas fui cobrado... Tem comidinha para nós aqui, tá? Tá, eu não vou comer porque só aparece eu comendo na câmera. Depois eu não vou comer hoje. Eu fui cobrado, porque assim, vocês não falam, vocês tomam os vinhos à cega, mas vocês não falam. Vocês não têm coragem de falar. Você foi cobrado? Fui cobrado. Assim, como assim? Fala aqui, então eu já vou falar para você. Esse vinho que o Joaquim trouxe é um vinho italiano. Eu não acho não, tá? Não é italiano. Segundo o nosso estagiário, porque você não entende de vinho. Mas não. eu que entendo... Eu acho que o estagiário deu uma olhadinha. Ou o estagiário, né? Não sei, quem perguntou foi você, enfim. Você acha que é um vinho italiano já? Eu acho já... Já tá dando o Joaquim chute já agora. deu uma risada aqui, já sei que é um vinho italiano. Agora que é... Então, de novo... Eu sei que foi um vinho comprado... Na Itália. No Brasil. Tá bom, mas para mim é um vinho italiano, um vinho com uma certa
longevidade ainda. Então, enquanto a Lizzie está fazendo o serviço do vinho aqui, e de novo, né? Então, a brincadeira prossegue, nós estamos tomando o vinho às cegas, estamos tomando o vinho do Joaquim, eu já dei o meu chute aqui, o André está sem coragem de dar o chute dele, e aí depois, quando a gente estiver tomando o nosso vinho, quem sabe, aí é a vez do Joaquim, né? Dar o chute aí se ele quiser. Joaquim, vamos tentar fazer umas conexões com o mundo do vinho aqui. O Paul Hobbs, que é um enólogo famoso, aliás, a alcunha dele é o Steve Jobs do mundo do vinho. Enólogo da vinha Cobos. Steve Jobs no mundo do vinho. Cara, deve ser bom. Enólogo da Cobos, certo, Liz? O Paul Hobbs. Eu peguei uma entrevista dele para Forbes de 2020, que ele dizia que a chamada da reportagem falava assim, ó, uso de inteligência artificial na produção de vinhos é possível, diz Paul Hobbs. Então, o uso da inteligência artificial na produção de vinhos é possível, diz Paul Hobbs. Em 2020. O que ele estava se referindo aqui? Ele estava se referindo à colheita. Ele estava pensando numa forma de mecanizar a colheita da uva, né? Que se alguém já viu, assim, tem todo um romantismo vinho, mas é um trabalho braçal, bruto. E é isso que ele estava pensando. Em abril de 2023, então, assim, pós-ChatGPT, né? E essa inundação que vicejou aí pela nossa sociedade, a Folha de São Paulo foi fazer uma reportagem num restaurante que chama Tasca da Esquina. Tasca da Que, Esquina. diga-se passagem, nós fizemos uma confraria lá na Tasca da Esquina, que também foi tanto confrade que ficou gente pendurado na janela. Enfim, esse restaurante sensacional, delicioso. Os melhores restaurantes portugueses de São Paulo. De São Paulo, exatamente. E lá no Tasca da Esquina, eles colocaram um sommelier virtual com base no ChatGPT. E o que a reportagem da Folha de São Paulo? Aí a Folha de São Paulo foi fazer uma reportagem lá para ver como funcionava esse sommelier virtual. E ele levou um sommelier. Um sommelier acompanhou a reportagem para testar a ferramenta. Então, como é que funciona a ferramenta? Você chega lá, você escolhe qual que é a faixa de vinho. Salvo engano, são 3 faixas de vinho de valores, né? E aí uma quarta que é sem valor. E aí você escolhe os pratos no cardápio e ele faz a indicação de vinho. O sommelier que acompanhou falou que ele acertou, que ele dava boas dicas. Ele errou num prato que eles pediram, que, se não me engano, é um cordeiro. Por quê? Porque na descrição do cardápio não tinha um produto que o sommelier entendia que, se tivesse no cardápio, talvez ele mudaria a indicação. Mas aí cai também na história da indicação genérica, né? O sommelier, de novo, ele achou que a ferramenta é super útil, o sommelier virtual do Tasca da Esquina é super útil. O que ele disse que algumas coisas que não dá para substituir é, por exemplo, a conexão que muitas vezes o sommelier traz com o viticultor, com a história do vinho, etc. Tudo isso para dizer... E assim, ó, a história do sommelier virtual, quando a gente leu lá em abril, foi quando nós falamos assim, ó, precisamos trazer tecnologia para conversar com o vinho. Então, assim, o que você acha da história do sommelier virtual? Né? Então, um restaurante que está utilizando essa base de dados para fazer indicação de vinho, para você harmonizar com a sua comida. E é uma tendência nas nossas vidas, né? Cada vez mais. A reportagem, né, como diz o sommelier aqui, não substitui, mas ele falou assim, olha, é uma boa ferramenta, está ajudando, né? Enfim, não necessariamente você vai ter sempre um sommelier no restaurante. O que você acha, Joaquim? É o nosso futuro, é isso? Eu gosto de vinho porque me dá memórias afetivas e por causa das experiências, né? Eu acho que o sommelier faz parte da experiência. Eu não substituiria o sommelier pelo computador na minha vida. Mas eu entendo Luiz Carvalho... Adorou aqui, adorou. Mas todos os sommeliers que estão assistindo adoraram. Mas se você tem... se você não tem o sommelier... Mas assim, sem querer interromper, de novo interrompendo, né? A gente é muito bom nisso daqui. Assim que saiu o ChatGPT, eu vi uma reportagem no New York Times e falava assim, ó, é o fim do advogado, ou da advocacia, não lembro. Então, era o fim do advogado. E aí, quando eu estava lendo a reportagem, eles remetiam uma reportagem de, sei lá, 3 anos atrás. Só, inclusive, nós fizemos essa mesma pergunta há 3 anos atrás. Na advocacia é um negócio mais, até eu entendi o questionamento que eles faziam. Por quê? Porque você já explicou da história da linguagem, mas o ChatGPT, como ele trabalha com linguagem, a advocacia, né, é linguagem, né? Então veio esse questionamento. Mas para dizer, então,
não substitui o sommelier, como eu acho que não substitui o advogado, mas concordamos que assim impactam a inteligência artificial nos modos como ela está rodando agora, impacta de forma, não vou dizer brutal ainda, mas de forma considerável essas duas profissões que eu dei o exemplo e, na verdade, muitas... Eu acho que ela dá a capacidade para quem não tem o sommelier de tomar uma melhor decisão. E no final do dia, a inteligência artificial ela potencializa aquilo que a gente pode fazer. Né? Ela dá superpoderes para a gente. Né? Ela me dá condição de tomar decisão mais bem informado sobre assuntos que eu já conheço e, inclusive, tomar decisões sobre assuntos que talvez eu nem conheça tanto com base em alguns elementos que ela pode nos entregar. Então, se eu não sou um sommelier, não sou um profundo conhecedor de vinho, eu estou no restaurante, eu preciso selecionar um vinho, eu não tenho dúvida que isso vai me ajudar muito. Isso não vai substituir a experiência, mas vai me ajudar muito. Então, se a gente for pensar em outros campos de uso da inteligência artificial, como, por exemplo, na medicina, em outras áreas, a inteligência artificial, ela, através do trabalho com grandes volumes de dados, ela consegue te dar uma informação preparada para você, humano, que conhece aquele assunto de profundidade, tomar uma decisão. Então, é muito dessa forma que a gente enxerga a inteligência artificial, como uma ferramenta que dá para o ser humano mais poderes para tomar uma melhor decisão, talvez uma decisão com mais velocidade. Mais velocidade, eu ia perguntar isso. Não, tem um ponto interessante que ele comentou, né, que dá poder, enfim, dá mais informação, enfim, para eventualmente alguém que não está preparado naquele momento, ou no caso não tem um sommelier, enfim, alguma coisa assim. Eu posso dar um exemplo. Depois o Gustavo pode botar a câmera aqui, a do meio. Nós não temos um designer aqui no nosso grupo, no grupo gigante aqui, Conexão Tanino, e essa foto aqui, esse logo, Conexão Tanino, os microfones e a taça de vinho, foi feita por uma inteligência artificial, através aqui do Ronaldo, que foi lá, começou a fazer perguntas numa ferramenta que disponibiliza imagens, e saiu essa imagem aqui do Conexão Tanino, que foi realizada através de uma inteligência artificial, por alguém que conhece muito de design, entendeu? E de vinho. E de vinho. E fui colocando, prompt, né, Joaquim? Foi adicionando os prompts, e aí foi montando. E chegou aqui. Chegamos nisso aqui. Vocês estão tocando num assunto bacana. Eu estava lendo sobre isso daí na semana passada, que é o tal do prompt engineering, né? Que muita gente começou a falar que, a partir da chegada dessas inteligências artificiais com base em AI generativa e Large Language Models, que uma profissão do futuro com grande demanda é justamente profissionais que tenham a capacidade de articular bem a forma de perguntar as coisas para ter as respostas. Mas isso substitui o programador? Porque o programador é o cara que está lá atrás. Esse cara, eu estou entendendo que ele não é um programador, não. Mas vai ser um cara muito importante no futuro, né? A gente pode falar sobre o programador também, porque eu acho que tem algumas coisas que mudam a forma com que o programador vai trabalhar. Mas o que eu estou falando é o seguinte, como que o profissional, que é grande conhecedor de como utilizar essas ferramentas, consegue articular as perguntas da forma adequada para ter as respostas mais precisas possíveis para variados assuntos. Talvez parecido com o que você fez para chegar aqui, mas com alto grau de especialização, né? Então tem muito uma discussão, será que prompt engineering é uma coisa que para o futuro, é uma profissão que vai ter valor para o futuro? Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Tem gente que coloca que no futuro talvez isso não vai ser tão necessário, porque conforme a gente siga evoluindo com a inteligência artificial, ela vai ter condição já de responder com muito mais facilidade, muito mais precisão a qualquer pergunta, e que talvez a profissão do futuro seja em realmente a gente conseguir entrar num nível de detalhe dos problemas para saber exatamente quais problemas a gente consegue resolver com a inteligência artificial. Eu particularmente acho que isso faz muito mais sentido, né? A gente conseguir identificar quais são os problemas mais críticos que a gente tem na sociedade e no mundo para serem tratados pela inteligência artificial, e entender dentro de um problema mais amplo quais são as situações
que integram esse problema e que a gente consegue atacar com a inteligência artificial para trazer algum grande benefício para a sociedade. Eu acho que é mais por aí, talvez, do que pelo outro lado, porque eu acho que a inteligência artificial vai evoluir tanto que daqui a pouco não vai ser necessário formular tão bem a pergunta mais. Eu ia dizer isso. Na verdade, a ferramenta ela acabou de ser lançada e ela está em evolução Aperfeiçoando, né? e sendo aperfeiçoada. E falando em evolução, André Gaiofato, esse programa eu considero que hoje ele evoluiu consideravelmente porque nós temos Lise Carvalho. Lise nos Carvalho está auxiliando. aqui E eu acho que hoje. está na hora do Pergunte à Sommelier. Pergunte a sommelier. Vamos, a primeira participação da Lise Vamos. Carvalho. Lise, por favor, tome seu assento ao lado do Joaquim, por gentileza. Por favor. Então, para Seja quem bem-vindo. já conhecia essa Lise Carvalho, para quem não conhece essa Lise Carvalho, sommelier e a nossa responsável pelo quadro Pergunte a sommelier. Quadro técnico. Então, vamos para quem é o responsável. Então, mas é para serviço. tomar para qual? É o primeiro que o nosso convidado André trouxe. Gaiofato, Não sei, de repente já tumultua tudo aqui. ela abriu já Você o é o outro. responsável pelo. Puxa vida. Você é o responsável pelo serviço do vinho? Não, Não, então deixa não. ela fazer o serviço do vinho. Mas eu vou aproveitar que a Lise já está aqui na nossa. Você vai copiar minha Nossa, pergunta? Não sei qual que é a sua pergunta, porque Isso a minha é o que pergunta você vai tinha a fazer. ver o link com o que você falou anteriormente. Não, mas agora. Não, mas era o Tem link que era perguntar com pra ela, mas ela agora agora. tá 1 a 1, então, vamos lá. Vai. Posso fazer? Pode. O que é serviço do vinho? Opa. E assim, a responsabilidade do serviço do vinho, pelo que eu estou entendendo, é do sommelier, da sommelier. É isso, né? Exato. Bom, boa noite. Boa noite. Bom dia, Seja boa muito tarde. bem-vinda. Mais uma Apresentadores, vez. Gaiofato, Ronaldo. Boa noite. Boa noite, Adorei sua Lise. fala, que daqui a pouco eu vou pegar ela aí, ó, quando você falou do sommelier. Adorei. Já ganhou Já uma ganhou. fã, Tá Joaquim. vendo? Já me ganhou. Bom, vamos lá. Vamos. Serviço do vinho. E é isso, eu vou pegar o gancho justamente no que ele falou. O Joaquim falou. Exatamente no que o Joca falou é o seguinte. Já É. chegou com o Joca. Já. Chegou Ué. com o Joca, né? Isso O aí. Gaiofato não falou que podia chamar de É, Joca? Não sei. Joca. Então pronto, a gente está tomando vinho, a gente está aqui. Já. É isso aí. Então, a ideia inicial a ideia completa do serviço de sommelier, numa forma mais simples de dizer, é tornar a experiência do cliente algo inesquecível. A experiência Memorável. Olha aí. enogastronômica do cliente, algo inesquecível. Resumindo, bem resumindo, claro que existem intercorrências nesse ponto, então a gente quer tornar a experiência do cliente algo melhor. Se a gente chegar no inesquecível, perfeito. Mas algo melhor. Então, aí, Isso, a inteligência artificial eu talvez ia falar exatamente talvez isso. Eu ia falar exatamente isso. não atinja, Uhum. né? Então, assim, por isso que eu gostei da fala dele, é exatamente isso. Nós podemos pegar a ferramenta e usar a nosso favor. É, que o Joaquim foi muito feliz, né? Quando ele disse assim, olha, se você não tem um sommelier lá, Eu achei ela vai perfeito. ajudar muito, mas se não... Perfeito. Tá, e aí, assim, essa experiência o mais próximo possível do inesquecível, para quem está tomando vinho, para quem está à mesa, é o que a gente chama, então, é o que a gente está chamando de serviço do vinho. Isso, do serviço. Vamos lá, o serviço de uma forma completa, ok? Você chega num restaurante, o sommelier está à sua disposição com a carta de vinhos e ele vai começar. Você pede uma ajuda, escolher um prato, pede ajuda e dali começa o serviço. Ah, o prato também, o sommelier Ele pode pode te ajudar. auxiliar. Entendi. Se você chega com a ideia do vinho, Uhum, você fala, eu quero tomar tal vinho. entendi. Pode ser o contrário também, Pode ser o né? contrário. Entendi. Eu quero tomar tal vinho. Eu vim aqui para tomar tal vinho. Eu sei que vocês têm esse vinho na carta. Eu vim para tomar tal vinho. Né? Por isso que é importante, inclusive, a conversa do sommelier com o chefe de cozinha, de acordo com a construção do cardápio e da carta. Enfim, o cliente chega, faz a escolha do prato, chama o sommelier e fala, pretendo pedir tal prato do cardápio, o que você me sugere? E dali surge todo o serviço. A escolha da taça, da forma como será feito o serviço. Se for um vinho antigo, precisa de aeração ou precisa de decantação,
Se for um vinho mais jovem, que pode ser servido diretamente na taça, a escolha da taça, a forma de abrir a garrafa, a forma de servir, quem foi que ordenou o vinho? Porque normalmente quem ordena o vinho é quem faz a primeira prova, e depois serve-se toda a mesa. Quer colocar naquela tacinha para o sommelier experimentar e ver se está ok, é isso? O que acontece... Ordenhou o vinho, é isso, né? Ordenou, Uhum. né? Mas assim, isso até é um ponto interessante que você colocou, por causa do seguinte, aqui no Brasil não se tem muito hábito de o sommelier provar o vinho escolhido pelo cliente ou que o cliente trouxe. O brasileiro vai falar, você tá tomando meu vinho, para. Aliás, eu até deixei minha tacinha ali, mas enfim, tem Como assim, né? a taça de prova do sommelier. Né, que ele tem a taça de prova, que no momento em que eu fiz o serviço foi exatamente isso. Essa taça de prova é a taça de prova do sommelier. Por quê? Porque por mais que o vinho esteja na adega do restaurante, acondicionado de forma correta e tudo bem, é possível que ele tenha defeitos. Isso. E daí deixa eu, então assim, contar 1 a 1, né? O negócio das interrupções. Espera só um pouquinho. Então, 1 a 1. E aí é o 1 a 1 sommelier quem agora. vai analisar se Isso. ele tem defeitos ou não. Não, eu entendi. 1 a 1. Pra quem não Luiz, sabe, não assistiu o último episódio, nós temos aqui quem interromper. Não, a na gente verdade, vai- dizem que não é bem por aí, É. que eu e o André a gente interrompe Muitos muitos convidados. Na verdade, a Liz Carvalho já deu um olé aqui que eu a interrompi, ela interrompeu a interrupção. E Muito quem bem. interromper mais vai pagar o jantar. Exato. Esse é Então o tá ponto. 1 a 1, eu interrompi a Liz e tá 2 a 1 pra mim, eu tô pagando o jantar. Deixa eu te perguntar, e se o vinho for meu? E aí você foi lá, a sommelier pegou a Também tem uma tacinha, pergunta. tomou e o vinho não tá bom. Se o vinho for seu. Eu que trouxe. E você trouxe o vinho Exatamente. que não tá Aí bom. Isso o é uma sommelier- saia justa pro sommelier, mas ele tem que dizer. Vai dizer. Vai ter que dizer. Então tá bom. Interessante. E vai ter que dizer e vai Tipo, ter que você dizer viajou os de trazer motivos. esse vinho, cara. Não, ele tem que dizer os motivos. Não tem jeito. Entendi. Porque assim, não é, o sommelier é o profissional que está cuidando de tudo e ele precisa, por uma questão de segurança, inclusive, do cliente, dizer ao cliente. Infelizmente. Não vai combinar, tal, enfim. Não, ele tem que dizer. Entendi. Eu não posso servir Faz porque uma tá com cara defeito. triste, fala infelizmente. E aí, obviamente, ele vai ter que ter um jogo de cintura para eventualmente oferecer um outro vinho do Isso. cardápio à altura do vinho que o cliente trouxe para substituir. Interessante. Tá, eu tinha Né? outra pergunta pra fazer em cima dessa, mas eu vou fazer a pergunta, na verdade, de quem nos assiste. Vou prestigiar, André, eu falo, quem nos assiste. Opa. E a pergunta que nós escolhemos aqui, ó, foi de uma queridíssima amiga, Patrícia Macola. Um beijo enorme para você. Obrigado por ter enviado a pergunta para a Lise. Mas ela mandou uma pergunta? Mano, Como que eles Uma fazem pra mandar uma pergunta. pergunta? no nosso canal no Instagram, Conexão _ Tanino, ou no Conexão Tanino no YouTube. A Patrícia mandou no YouTube. Então a Patrícia disse o seguinte, Lise. Gente, que canal delicioso. Já quero deixar um relato para brincar e provocar uma pergunta para Lise. Um pretenso crush quis me dar uma cantada. A coisa estava indo bem para um date. Até que ele mandou a foto, entre aspas, sedutora, com foto de 4 garrafas com rótulo reservado. Preciso contar que o encontro miou, então fica a pergunta. Eu errei em cancelar o moço, Lise. Então, assim, ó, antes de mais, eu queria entender uma coisa. O que é o tal do reservado? Por que a gente tem agora, assim, né? Vinho O reservado virou meme, né? Então, por que ele virou meme? Na verdade, até nem deveria, coitado do reservado. Mas, enfim, vamos lá. Eu também me... Coitado do tenho reservado. dó do Mas, reservado assim, também. porque muitas pessoas confundem, né, a expressão reservado colocada no rótulo com os vinhos reserva, gran reserva. E, na verdade, isso foi uma jogada de marketing. Uma jogada de marketing dos países da América Latina, não vou dizer qual é a vinícola que Começou. Começou Com essa jogada de marketing. essa jogada de marketing, mas, sinceramente, eu acho que foi brilhante mesmo. Mas, enfim. Porque nos países da América Latina não existe uma regulamentação sobre uma legislação sobre essa questão dos vinhos reserva, gran reserva, quanto tempo de barrica precisa ter, enfim. E esses vinhos reservados, embora tenham esse nome, eles são vinhos mais simples. São vinhos vinificados de uma forma
em uma quantidade maior na vinícola. Normalmente, as uvas que são utilizadas não são uvas selecionadas de uma maneira mais cuidadosa, enfim. O processo é mais simples. O processo é mais simples, muitas vezes mecanizado, o processo não é manual. Esses vinhos são de produção em massa, não passam por barrica, são vinhos mais fáceis, mais frutados, mais simples e que chegam em massa nos supermercados. Então, obviamente, você encontra um reservado por preços acessíveis, né? E com uma facilidade muito grande. E isso acaba, obviamente, introduzindo as pessoas no mundo do vinho. Por isso que eu falo que o reservado, ele é... Eu ia falar isso. Na verdade, assim, é uma forma, é um vinho de entrada. Quem nunca tomou um reservado logo no Vários. comecinho da Eu nunca vida ali? tomei, Opa, tomei Logo no vários. comecinho. Aliás, já tomou reservado, Joaquim? Com vinho? Já. Com Então. certeza. A gente conversou, não sei se foi com a Carol ou com o Douglas, acho que foi com a Carol, nosso o O Carol, teste, o primeiro podcast, o podcast teste com o Douglas, que a gente estava comentando que num determinado momento a gente tinha, assim, pouca oferta, né? De cerveja, de vinho, então a gente tinha, acho que não sei nem se tinha reservado. Tinha Live from Mute. Lembra do Live from Mute? Foi, Live o from vinho da Mute. garrafa azul. Exato. Já E era Exatamente. bom demais. Foi o que chegou aqui Era pra top. nós. Nossa. foi no supermercado já pegar um Live from Mute para levar pro date, Joaquim, ou não? Já, cara, tomei Live from Mute na minha vida, pô. Mas aí as E era coisas... top na época. Pô, era Era o que tinha, né? Era. Alguns vinhos eles acabaram ficando marcados por essa fase mais menos, vamos dizer assim, com menos produtos no mercado, né? O Live from Mute foi um que ficou, mas tem até hoje. Entendi. Então, assim, de uma certa forma, tem a possibilidade, né, de franquear as pessoas para começar, né, a conhecer o vinho e começar a tomar, o que é bem bacana, mas eu acho que a Patrícia não gostou muito. Então, assim, ó, Mas a pergunta agora Acho que ela conhece pergunte a muito de sommelier, vinho. agora nós vamos ser tecnicamente, até e tô você aqui tem, com a- você que tem um problema amoroso, mande pergunta para Liz Eu tô aqui com a Carvalho. fundamentação. Tô aqui com a pergunta da Não briga com a Patrícia, que a nossa gente gosta da seguidora, Patrícia, hein? Por da favor. nossa seguidora Patrícia Macola. Eu tô aqui. O que ela narra é o seguinte: até que ele mandou a foto, entre aspas, sedutora entre aspas, com foto de 4 garrafas. O cara já queria. Ué. Né? Agressivo, E ela cara. pergunta, Agressivo. eu errei em cancelar o moço? Cancelar o date. Eu acho que ela não errou Não errou. em cancelar o date. Eu Não. acho que ela não errou e eu vou dizer por quê. Não é só pelo reservado. Não É pelo fato de que ele sabia o que estava fazendo. 4 garrafas, não era uma. Ainda bem que ele Não era um tinha- negócio exclusivo, Mas gente. ele queria Ele queria mostrar a adega dele. Ele queria mostrar a adega dele. Mas a ideia não era algo Você pode escolher. reservado. Mas é que tinha um Carmener, tinham vários tipos reservados, é pra ela escolher um, né? 4 garrafas. Entendeu? Eu Caramba. também cancelaria nesse caso. Porque assim, eu acho Então que a a gente tem que ser leve. Patrícia tá certa, então. Patrícia tá certa. Eu acho que a gente tem que ser Patrícia, leve. você está certa. Mas nesse caso, Não. eu acho que ela tá certa. Tá certo. Patrícia, você está certa. Você que tem um problema amoroso, mande suas perguntas pro Pergunte Sommelier, tá bom? Liz, Agora, ó. a questão perdão. é, as taças estão vazias. Estão. Só a do Joaquim. que Do ainda Joaquim, não Joaquim é um atleta, a gente vai Ele chegar está- lá, por ele isso que está ele tá prestando mais atenção devagar. Eu também na sou nossa atleta, mas conversa. eu Como sou. faremos aqui Eu agora? também sou um cara mais agressivo no vinho. Não sou um amigo da Patrícia, mas. Enfim. Quando ele manda fotos é de 8, 9 garrafas de vinho pra gente Quem? degustar. Mas não Você, são do não, mesmo rótulo. E nem Não, reservado, não, né? não. Tá vendo? Esse aqui era do mesmo O reservado. problema era do mesmo rótulo. Era outro reservado. Do mesmo, Tudo entendi. bem, Entendeu? tudo Ó, você tá bem. vendo? Não tem exclusividade. Se a ideia era ser o reservado, O não reservado. tem Ó, exclusividade nisso. você tá vendo, amigo? Entendeu? Você que tá com problema, ela e tá com problema amoroso, pergunte a sommelier, não teria errado. Patrícia estaria no date aqui, se tivesse conversado, se o amigo tivesse conversado com a Liz, Se o moço do date tivesse se o moço tivesse conversado com a Liz comigo, antes. eu Então, acho que Liz, ó, realmente eu preciso continuar o serviço. por mim, por favor, não precisa colocar água na minha. Aliás, deixa eu te perguntar. Não. Então, uma coisa. Depende. Vamos lá. Você já sabe qual é a pergunta. Você ia perguntar Mas sobre... você não sabe qual é a pergunta. sobre a questão Então da- eu vou fazer. Eu tô tomando um vinho aqui que era o vinho do Joaquim. Então tem gente que joga a água para limpar esse restinho aqui de vinho
Eu, por exemplo, eu nunca jogo água. Porque uma vez me Eu falaram... peguei a garrafa agora pra Isso, fazer isso. Porque no meu. uma vez me falaram que a mineralidade Não. da água... Não precisa, espera. É o que eu tô perguntando. Ele tá perguntando, vou responder. É. Não, mas E- aqui é na taça de Tá água bom, mesmo, pode, que acabou. pode. E aí, uma vez me falaram, assim, ó, não coloca tal. E eu nunca mais coloquei. E aí, vamos trocar o vinho. E o meu ficou uma borrinha aqui e tal, mas a gente Ok. limpa a taça para trocar o vinho, que nós vamos tomar um vinho diferente, e limpar o que eu tô querendo dizer é com a O que eu estou água, o que fazendo ele tá aqui, ó. fazendo, ou o que eu estou fazendo. Deixa aqui e vamos pro segundo vinho. Então, voltando para até porque o que eu disse sobre o serviço de vinho foi algo bem superficial. Sim, Né? é o nosso tempo aqui, É, infelizmente. exatamente. Então, aos poucos a gente vai Vamos abrir voltar no várias assunto. perguntas e voltando Várias nas- perguntas sobre isso. Em regra, num restaurante, trocou o rótulo, troca a taça. Troca a taça. Então você já errou, a culpa é sua. Você não trouxe várias A taça, taças? quem é a responsabilidade da taça é você, Em é sua. regra, num restaurante. Pô, Ronaldo. Em regra. Mas não, com a Ok. Carol, a Mas gente ia ter não que trazer precisamos. 452 Não taças. precisamos engessar o serviço dessa forma. Boa. Porque boa. ele não precisa ser chato, ele não precisa ser engessado, ele pode ser leve. Depois No da nosso segunda caso taça? aqui, no nosso caso aqui, nós temos, por uma questão, né, Logística. logística, a impossibilidade de termos várias Boa. taças e tudo mais. Muito obrigado, Lizzy. Então, há a possibilidade sim, e aí sim tem essa alternativa, só que desde que você não deixe nada de água na taça. Exatamente, foi o que eu Então eu você sabia. pode pegar um guardanapo, virar a sua taça, né? Virar assim, esperar, ok? Vai esperar. E tudo bem, Isso. né? Porque a gente tá aqui no podcast gravando, não tem problema, né? Ou então, e aí não vai ser possível fazer isso, mas assim, a taça do sommelier que o sommelier não colocou na boca, ele pode usar para avinhar as taças, que foi o que eu fiz no serviço aqui de avinhar o decanter, Uhum. né? Que você coloca um pouquinho do vinho, o vinho da prova do sommelier, você coloca antes do sommelier levar a boca, você coloca dentro do decanter, avinha o decanter para tirar qualquer sedimento de tecido, de papel que você Vai aprendendo, Joaquim. Inteligência real, não é ficou artificial. aqui no fundo, tal, né? E aí a inteligência artificial Real, não nos é. possibilita isso. Olha, Isso faz parte do serviço. me lembra no Interessante. Obrigado. E aí Liz. você vai, passa pelas taças. Entendi. Me lembra da Interessante. gente voltar com a história do avinhar no nosso próximo podcast, que eu queria discutir mais um pouquinho, mas agora eu queria Ok. tomar. Obrigado mais Agora uma vamos vez. lá. E eu Eu, queria eu vou sair um pouquinho de cena, fazer o serviço. para aqui. fazer o serviço. Então a Alice vai fazer o serviço e a gente vai voltar com o Joaquim aqui. Joaquim, quando a gente- Inteligência artificial, Joaquim. inteligência artificial na Inteligência veia. artificial na veia. A inteligência artificial, ela funciona no mundo do vinho, por exemplo, na produção do mundo do vinho. A gente tem algumas técnicas de intervenção que são seculares, né, no vinho. A história da clara do ovo, por exemplo, Sim. para tirar sedimento, tirar um Vai pouquinho pra frente das câmeras. da acidez, né, do vinho, enfim. A inteligência artificial no processo do vinho, e no processo do vinho eu quero dizer assim, ó, por exemplo, para a formação de um blend. Será que a gente vai chegar num determinado momento que a gente vai estar utilizando a inteligência artificial que vai estar falando assim, ó, coloca mais um pouco dessa uva e tira um pouco dessa uva, porque você vai diminuir a acidez e você vai maximizar um sabor que numa determinada região do mundo as pessoas gostam mais. Então, já duas coisas, né? Primeiro, utilizar a inteligência artificial na produção do vinho e essa produção do vinho, a inteligência artificial, já direcionando para um nicho maior de mercado, né? Para um nicho para um gosto do vinho que a própria inteligência artificial sabe que as pessoas gostam mais. Assim, você vê, estamos longe disso? Não, há possibilidade, e se há, estamos longe disso? Eu acho que há possibilidade, e acho que isso é uma coisa que a gente está próximo de fazer. Isso quer dizer até, será que já não tem alguém mesmo? fazendo? Eu não sei. Porque é uma coisa que você consegue fazer facilmente com base em dado, né? Você consegue treinar alguém para fazer isso com base em dado passado, né? A pessoa geralmente não cria do nada, ela cria com base numa experiência. A experiência que vem com base em informações passadas que esse profissional obteve de alguma maneira. Você consegue treinar a inteligência artificial
da mesma forma, tanto com dados técnicos de como você produz um vinho, como também retroalimentar isso com base no resultado, na experiência que as pessoas têm e retroalimentam isso em algum tipo de ferramenta, né? Como, por exemplo, é o caso lá do Vivino, que o pessoal coloca os dados. Então, você consegue utilizar o feedback de quem toma e os dados que você utiliza para formar o profissional, para sim utilizar a ferramenta de inteligência artificial como alguém que pode te dar insights, te dar recomendação do como, criar um vinho. Eu acho que Possível. Como você disse, né? E acho que a gente está bem perto disso. Tá. Eu esqueci a gente esqueceu de fazer uma coisa aqui. Vamos aproveitar que a gente acabou de encher as taças e a Lisa se juntou a nós. A gente fazer um brinde, né? Que a gente não fez. Vamos fazer então, um primeiro, brinde. saúde. Saúde. Olha, eu sei qual é esse vinho também. Hoje Brinde anterior nós fizemos terrível. No backstage. No backstage. Exatamente. Eu sei qual que é esse vinho também, hein? Eu tô fera eu hoje, acho né? que eu sei. O vinho do Joaquim, eu não só sei que é italiano, eu tô quase falando pra você qual vinho italiano. Olha só, vinho do Joaquim só pode ser português, né? Vinho do Joaquim só pode ser E aí? português. Ele tá falando que é italiano. Acertaram, hein? Não sei. Vamos Posso dar descobrir. dica já ou não? Uhum. Pode, uma dica. Não Só sabia uma que dica. se eu sou- Não é. soubesse que você ia Nós dar vamos dica, utilizar então inteligência deixa eu falar, artificial. Eu ia trazer o vinho do Joaquim português e não trouxe. Então. Então essa já não essa é opção está eliminada já. Então, assim, a conclusão que eu chego é que eu acertei muito nisso. Joaquim, eu tô sabendo. Então, assim, eu achei interessante, né, da possibilidade da inteligência artificial ser utilizada no processo. Eu vou refazer uma pergunta que eu já havia feito para você. O vinho, e quando eu perguntei a respeito da conexão, você trouxe muito o lance da relação do vinho. E me parece que a produção do vinho, você tem uma... Obviamente que a gente está falando cada vez mais de tecnologia, né? Então, a gente está falando dos problemas ambientais afetando o terroir na produção do vinho. A gente está falando dos problemas de utilização do agrotóxico na lavoura do lado, que vai afetar a produção do vinho também. Mas a gente está falando de uma conexão em alguns lugares mais fortes, e eu não vou fazer juízo de valor, tá? A respeito dessa conexão. Das pessoas trabalhando a terra, trabalhando a uva para chegar num vinho e a possibilidade de substituição disso ou de parte disso para a inteligência artificial. Você acha que assim, a inteligência artificial e essa utilização dela nos mais diferentes perspectivas, né, das nossas relações, ela desumaniza um pouquinho? Desumaniza, acho que não é uma boa... um bom uso do vernáculo aí. Mas você acredita que a gente perde, e ainda mais falando do vinho, né, como eu já disse, quando eu perguntei para você da conexão, o que você trouxe foi a mesa, outras pessoas, né, uma perspectiva agradável. A inteligência artificial, ela tira um pouquinho, ou eu estou sendo muito romântico na perspectiva? Eu acho que talvez, assim, arrisco dizer que talvez tem um pouco de, na minha leitura, um pouco de romantismo. Eu sou um cara expert romântico, viu, André Garfato? Porque uma coisa é na experiência no momento que você está tomando o vinho, né? Ali você cria uma experiência. Tomar o vinho é uma experiência, né, em geral, né? A fabricação, se você está utilizando durante o processo de fabricação do vinho algo que vai tornar o vinho melhor, eu acho que você só está aumentando a chance de quem vai consumir aquele vinho ter uma melhor experiência. É que assim, aí duas coisas, né? Primeiro, não sabemos ainda se vai tornar melhor. Segundo, o vinho, ele traz o tal do storytelling, né? Então, assim, como foi produzido e tal, todo esse romantismo da produção que eu já falei, né? O Paul Hobbs, a preocupação dele Que inteligência pode entrar no storytelling também, né? Então, mas aí não quebra um pouco desse, né, da forma assim, de que foi o André, que é um cara que faz vinho há 50 anos, que experimenta, ele que faz a assemblagem. Eu tenho um exemplo disso. Hoje, inclusive, eu vou fazer um convite pro pessoal que está assistindo. Entra no nosso canal lá no Instagram, Conexão_Tanino, que nós fizemos um post hoje, obviamente, para entender um pouco de inteligência artificial, tecnologia, essas coisas. Eu fiz algumas perguntas lá para o chat, GPT, para algumas ferramentas, sobre a relação entre inteligência artificial e vinho. E eu descobri, eu não sabia, que já existe um vinho que chama The End, que eu postei hoje no Instagram. Hoje não, foi hoje que eu postei, que mostra inclusive o vídeo deste produtor, que chama
Anthony e Jean-Claude, alguma coisa, os franceses. Tá lá, né? Tá lá e mostra o vídeo dele fazendo a pergunta de como ele queria o vinho, enfim, como é que ele queria produzir o vinho, e o chat GPT deu uma sugestão de uva, de porcentagem, do processo, e eles seguiram o que a inteligência artificial falou e produziram o vinho. E esse vinho foi avaliado por vários sommeliers e foi extremamente elogiado. Inclusive, aí a parte do humano, né? Que a inteligência artificial sugeriu um preço, inclusive, de 50 a 100 euros por garrafa, e não chegou no consenso porque tinha um custo do vinho e tudo mais, tal. Mas, ou seja, já existe o storytelling, né? E é real, já existe um vinho, se chama The End, e tá lá no nosso canal para vocês verem essa reportagem bem interessante. Então, assim, como o Joaquim havia mencionado, né? Se bobear, já há, né, o uso da inteligência artificial. O André trouxe aí, eu vi também, eu tinha esquecido. Quando eu estava perguntando para você, na verdade eu pensei em algo mais incisivo, assim, sabe? Na produção mesmo, uma análise da inteligência artificial e ela sugerindo uma coisa mais empírica, mas muito bem lembrado. De qualquer forma, Joaquim, você trouxe a perspectiva assim, talvez se melhorar o vinho, por que não? E aí a minha perspectiva pode ser, mas o storytelling que você tira, que se agrega no vinho, né? Então, por exemplo, tem determinados vinhos que são caríssimos, você fala assim, é porque esse terroir aqui, eu consigo produzir vinhos maravilhosos, mais o produtor. Então, o terroir não vai tirar, né? Vai continuar ali, tem um micro ecossistema de onde o vinho é produzido, mas a história do produtor que passou de gerações, etc., pode ser que seja excluído e substituído pela inteligência artificial, e aí você matou o storytelling, talvez gerando menos valor para o vinho. Quais são suas apostas? Eu não sei se você mata a história do Ou como o André produtor. falou, você cria outra, né? Eu acho que você cria novas dimensões na história do produtor. O produtor vai continuar sendo produtor. Você vai colocar novas ferramentas na mão dele para que ele possa potencializar aquilo que ele vai estar entregando no final. Mas a história dele, eu acho que não deixa de existir. A história dele continua existindo. Ele pode utilizar a tecnologia, veja, em dois momentos. Uma coisa é na concepção do vinho. Ele ter ideias, ele receber recomendações para um determinado tipo de vinho que ele produza. Para chegar naquele determinado objetivo, ele pode consultar a inteligência artificial para fazer alguns testes, algumas avaliações e chegar na formulação do vinho que ele quer preparar. E no segundo momento, que é o que a agricultura já faz hoje, é você ter uma sensorização dos campos para você conseguir, em tempo real, através de IoT, detectar o que está acontecendo na qualidade do solo, do ar e tudo de internet mais, das coisas, né? Através dos internet das coisas, dados, isso daí retroalimentando para a inteligência artificial, para você também conseguir cuidar melhor da terra durante o período de produção para atingir melhores resultados. Mas isso não substitui o terroir, né? Então, no final do dia, eu acho que ele potencializa, eu não acho que elimina. Mas é o ponto de vista. Sob essa perspectiva, você está perfeito, eu concordo, e na verdade é algo que a gente já faz, né, e não está restrito ao mundo dos vinhos. Joaquim, você sabe que eu vou mudar um pouquinho do assunto, mas já eu conecto de novo com o vinho. Esse final de semana, né, a gente está no finalzinho de junho, eu estive no show do Titãs, um conjunto que eu gosto demais, né, curti muito durante a minha... Estava lá também. Inclusive pertinho de você. Exato. Não junto, mas pertinho. Algo que eu escutei muito, assim, me marcou muito, né, eu era muito novo quando eles lançaram Cabeça de Dinossauro, depois Jesus não tem dente no País dos Banguelas, mas eu sou muito fã dos caras e eles fizeram um show assim que eles arrebentaram, foi um dos melhores shows da minha vida, se não o melhor show da minha vida, gostei demais. E parece que você é um cara que curte rock and roll também, né? O que você gosta? O que você ouve de rock and roll? Para mim, Cabeça de Dinossauro é o melhor, sensacional. É o melhor disco de rock da história do Brasil. Olha, para mim marcou também, experiência, né? Disruptivo, né? Para mim marcou. Disruptivo. Cabeça de Dinossauro é um disco que marcou minha vida. E no show deixou mais claro ainda, né? E coincidentemente, o primeiro show que eu né? fui na vida foi o show do Titãs, né? E eu acho que é bacana esse mix de nostalgia com show, é uma coisa que, em geral, funciona bem. E é por isso que eu acho que vê tantas turnês de reunião
acontecendo no mundo inteiro dessas bandas antigas, né? Que estão chegando no final da vida delas, né? A maioria delas tivemos tá o Monster of acabando. Rock, o Monster of Rock recentemente, Tivemos né? no Monster of Rock recentemente com algumas delas, né? Deep Purple, Ian Então, Gillan com 80 anos de 80 idade. anos lá. Então, voltando aqui ao ponto, eu vejo como um negócio parecido aqui também. O rock é uma experiência, né? Não tem muita coisa nova de rock. Infelizmente, não tem tanta coisa nova de rock surgindo. Tem algumas bandas de rock que são um pouco mais recentes, mas quando a gente olha para elas, não diferente, são tão recentes assim, né? É. Assim, uma banda que tenha dado certo recente de rock, o que tem? Tem o Foo Fighters. Foo Que já Fighters tem de 2000. Tem 20 e tantos Depois anos. disso, o que talvez a gente tenha tido? Coldplay deve chamar de rock ou é pop? Não sei. É diferente, O que mais que a gente tem? Tem Mas- pouca coisa. Mas sabe tem- no que você está falando da experiência, só pra gente não sair do Titãs ainda, Cabeça de Dinossauro, assim, me marcou demais. É que eu curto muito uma música do Titãs chamada Diversão, porque aquele beat que eles fazem na entrada não existia à época. E é como uma música do Racionais, que eu não vou lembrar o nome, que também é um beat que, assim, é envolvente e tal, e no rock and roll não existia. Diversão. Inclusive foi a música que eles abriram o show, não é? Exatamente. Foi, exatamente, foi a primeira Sensacional, música. sensacional. Foi a música que eles abriram o show. E o que eu ia comentar é que o Titãs, na minha opinião, eles foram muito felizes. Então, eles trouxeram... eles começaram, assim, com a vertente mais pesada do Titãs, que é a que mais me agrada. Eles lembraram que eles têm uma pegada que foi o Unplugged, que muita gente gosta. Eu gosto menos, mas eu gosto. Eles trocaram e voltaram para uma vertente mais pop rock deles. Mas o visual a iluminação e o visual Fantástico. foi fantástico, foi Fantástico. sensacional. E o rock and roll de verdade, ele é atemporal. Nesse show, eles tocaram músicas que há muito tempo a gente não escutava e extremamente a música atual. Extremamente atual. Realmente, e aí está em linha com o que você falou, porque as bandas novas, quando vem algum rock and roll que você coloca lá nas rádios aí de rock and roll, né? Kiss FM, 89, você até escuta, mas ela em algum momento se perde. As bandas de rock and roll, né? As americanas, enfim, as estrangeiras e as brasileiras, que de fato fizeram e fazem rock and roll, é por resto da vida, 20, 30, 40, 50, 60 anos de rock and roll ainda vivo, né? Eu acompanho É uma atual. moça em Brasília, eu vou voltar para você, desculpa, Joaquim. Uma moça que chama Flávia Aguiar, ela tem um programa que chama Beira Mundo. E ela chamou uma discussão bem recente para dizer que ela não escutava mais rock, porque quando ela escutava o rock era um lance mais assim, de dizer da realidade, né? Uma certa rebeldia e tal, e que na verdade essas características que ela via no rock hoje estão no rap. E aí ela abriu a discussão, tô errada? E aí a galera começou a jogar assim, não, tem esse conjunto de rock aqui, ó. E ela, é verdade, eu esqueci desse e tal, que são coisas mais novas. Então, assim, talvez estejam acontecendo coisas mais novas e não estão chegando pra gente. Até a Flávia, quem sabe a Flávia manda uma mensagem pra gente aqui dizendo quais são os conjuntos de rock. O próprio ela achou Six, interessante. Silk Six, que abriu o show do Titãs, é uma banda de rock nova, enfim. Mas assim, vamos deixar o Titãs de lado agora um pouquinho. O que você ouve, Joaquim? O que você curte? Eu escuto tudo mesmo, muita coisa de anos 70 até 2000 e, sei lá, 2010. Falou 70, você lembra de Zeppelin, Purple. Led Zeppelin, Purple, Aerosmith, Kiss, AC/DC, Iron Maiden, Judas Priest. Mas aí você vai escolher no máximo 3. Você está dando muito exemplo. O que é um 3, assim, que você... Coincidentemente, ultimamente... Se você me perguntar as 3 coisas que eu mais escuto, que eu mais escutei na vida, eu acho que provavelmente são Kiss, Iron Maiden e Elton John. E são coisas... Olha, e você que pegou o Elton John, interessante. entra numa pegada junto ali, mas são provavelmente as 3 coisas que eu mais escutei. Agora, eu escutei muito, então é difícil restringir só esses 3, porque eu escutei muitas outras coisas também. Eu fiz um prompt aqui, né, para selecionar os 3. Mas eu vou em muito show do Iron Maiden, eu gosto muito do Iron Maiden também. Mas eu entendo o que você está falando, por quê? Porque dependendo do tempo você vai transitando, né? Vai. Coincidentemente, eu escutei uma música do Garotos Podres, que é um conjunto antigaço também. E tem um disco do Ratos de Porão que eu gosto bastante, então andei escutando também bastante. Eu gosto de um lance de uma música mais pesada de vez em quando. Mas enfim. E ele é saxofonista, tá? E eu toco saxofone. Ele é saxofonista. Legal, cara.
O meu maior legado no saxofone foi ter sido aluno do Thiago França, que não é mais meu professor, que é um baita músico profissional, é o cara que criou a Charanga do França, que é um bloco de carnaval sensacional também. Aconselho, Thiago, um abração. O Thiago tem uma história ótima de vinho comigo também, a gente vai trazer ele um dia aqui. Muito bom. E eu conto essa história. Mas vai ter que trazer o saxofone para tocar aqui. O Thiago é espetacular, é um cara muito diferenciado. Realmente, assim, eu tenho a oportunidade de ver diferentes músicos tocando. O Thiago realmente é um cara que me impressiona demais. E num curto espaço de tempo, ele foi meu professor. Então, quando eu vou em loja de música, comprar alguma coisa, e aí o cara não me dá bola normalmente, né? E tá conversando lá. Aí pro cara me dar bola, eu falo assim, não, é que eu sou aluno do Thiago França e os caras são bem tratados na loja de música. Cara, é só falar que você é aluno. Exatamente. Que vinho conecta com esse seu... o lado rock and roll do Joaquim? Malbec. Boa, excelente. Pensei que ele ia falar o reservado. Excelente, boa. Muito bom. E o quão a música ou o rock and roll tem ligação com o esporte? E qual é o seu esporte? Então, bom, tem alguma... Eu gosto muito de música e eu escuto muito menos hoje em dia do que eu gostaria de escutar. E uma das coisas que me fez pegar gosto pelo esporte que eu mais pratico hoje, de certa forma foi a música. Eu comecei a pedalar muito. Eu corria antes. Aí, como eu comecei a sentir um pouco o joelho, a idade vai chegando, eu achei melhor mudar de um esporte de impacto para um esporte que fosse um pouco mais leve para o joelho. E aí, durante a pandemia, como eu também não estava fazendo academia, eu comecei a pedalar. E quando eu pedalo 3, 4 horas, então dá para ouvir muita coisa, né? Só que você tem que tomar um cuidado quando você está pedalando, e eu descobri isso da pior forma possível, né? Caiu. Não, porque se você está pedalando na cidade, eu pedalo muito na cidade, tem ciclofaixa pra caramba aqui, dá para pedalar demais pela cidade inteira. Só que se você pedala pela cidade... Estamos em São Paulo, viu, pessoal? São Paulo. Pedala na cidade com fone de ouvido, você limita o que você consegue escutar no que tá ao redor. Isso aí acaba fazendo com que você leve alguns sustos desnecessários. Né? Eu passei por um susto desnecessário e aí depois eu troquei meu fone de ouvido por um fone de ouvido de condução óssea, porque ele deixa o teu ouvido aberto. Então eu escuto as minhas músicas. Nada como um cara de assim, tecnologia, né? Um fone de condução óssea. Muito legal. Tem vários agora. Quem pedala hoje está usando. E aí você não precisa deixar o ouvido coberto, você continua escutando o que está ao redor. E aí eu consigo escutar muita música enquanto eu pedalo. Então tem uma conexão, isso sim. O risco que você está falando, né? O Marcelo Fromer, ex-guitarrista do Titã, faleceu, estava praticando corrida aqui em São Paulo, acabou sendo atropelado. Eles lembraram isso no show, enfim. A filha dele cantou, a filha do Marcelo cantou, exato. Uma baita de uma infelicidade, né? Um caso muito triste. Bem lembrado aí, Joaquim. E agora eu vou fazer o seguinte, enquanto o Joaquim, que a gente vai dar um respiro para ele prova esse vinho aqui, porque eu dou uma apertada nele, viu? Acho que é convidado e tal, VP lá da IBM, mas eu vou apertar ele, ver se ele vai ter que adivinhar qual que eu vim aqui. Conexão Confraria tem hoje, não? Conexão Confraria tem Conexão Gustavo, Confraria. Troca o logo aí pra gente, fazendo um favor. Tem Conexão Confraria, sim, tem da cara. Conexão Confraria? Pô, teve um pessoal que mandou perguntas, Você tem perguntas que virar não. aqui, porque tá lá atrás as perguntas não agora. tá aqui, sim. ó. Tá aí, desculpa. Tá aqui, ó, Vai lá. Não, o pessoal da Conexão Confraria, só relembrando, Conexão Confraria é um quadro aqui que a gente tem no nosso podcast, onde você que tem uma confraria pode mandar as informações sobre como vocês fazem a confraria, curiosidades, periodicidade, como é que vocês fazem para escolher o vinho, enfim, pra gente, de fato, tem alguém trazer... que acerta aí? Ninguém acerta? Vocês fazem as cegas? Quem que é o cara que acerta? E aí o pessoal entendeu e mandaram algumas mensagens no nosso YouTube. E aí eu vou ler aqui umas mensagens que mandaram. Uma mensagem do Eduardo Lang. Ele falou: participo de 2 confrarias, uma delas se chama Confraria do Rancho. Confraria do Rancho Queimado. Eles se reúnem uma vez por ano, mas eles estão tentando organizar para fazer ela semestral. Tudo para tentarmos conseguir a participação daquele Zé.
que foi mencionado no episódio anterior. Aí o Miguel respondeu, muito bom, parabéns. Temos uma confraria chamada RQ, que É Rancho Queimado. é o Rancho Queimado. Chamada RQ, que se reúne anualmente, é a mesma confraria. Mas querem encurtar para semestral, só que não. Ele deu um hashtag, só que não. Ronaldo, você não conhece? Quem é esses caras aqui? Você conhece? Eu tava nessa confraria aí. Não é possível. Como assim? Assim, ó, nós somos amigos há muito tempo e a gente trabalhou junto. Basicamente, todo mundo gosta de vinho e a gente trabalhou junto num determinado momento das nossas vidas. E aí todo mundo acabou voltando para as origens, assim, para morar, né? Para morar em cidades diferentes. E uma vez, porque com o Miguel é o único cara que não quer semestral, porque essa confraria que a gente faz na casa dele, uma casa de campo que ele tem na Serra Catarinense, dá um baita de um trabalho. Então, semestral é 2 baita trabalho. Entendi. Mas são meus amigos, sim, eu participei. Eu tava Mas não lá. é essa que você falou que vocês vão fazer trimestral? O Miguel, trimestral. Então E tá agora? bom. E essa é uma galera, assim, espetacular, né? Uns amigos que eu tenho, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de carregar essa amizade por muito tempo. E a confraria de Rancho Queimado é com esse pessoal aí. E eu tive o prazer e a honra de participar. E o Zé não vai. O que acerta tudo, que é o Zé Eduardo, ele não vai no nosso confraria. Como ele mencionou isso, falou, pô, você deve isso. conhecer, porque você tinha mencionado isso. Vou ler mais uma aqui. O Renato está pedindo para você, Ronaldo, trazer aquele amigo que acerta tudo, que deve ser o Zé. O Zé. Enfim, o Renato também você conhece ou não? Eu conheço. Também Um abração, conhece. Renatão. Mas vamos lá, tem mais aqui também. A Marina Andreazzi, a querida Marina Andreazzi. Marina, perdão. Marina Andreazzi. Obrigado pela sua mensagem. Ela falou aqui que acerta na degustação do vinho e quer que a gente entreviste também, hein? Não, eu pulei aqui. Ela concorda com o Ronaldo, no sentido que a Carol também tem um sotaque mais paulistano já ouvido. Carol Montenegro. A Carol Montenegro, que foi citado aí no último episódio. Eu queria comigo, e é isso mesmo. A Carol tem o sotaque mais muito paulistano. paulista. A Marina escreveu, o sotaque mais paulistano ever. É isso mesmo. Exatamente. E aí, eu lembrei também que tem alguns outros comentários aqui no podcast. E queria agradecer também o elogio da Regina Patrício, da Helena Montenegro, do Lucas Saco, do Heimer. Beijão, Heimer. Beijão, amigão Heimer. querido também tá no Confraria de Rancho Queimado. Do Eduardo Marques e do Ariel, que mandou também um elogio pra gente. Então é o seguinte, pessoal, mandem suas mensagens que nós vamos ler aqui. Tudo que vocês estiverem nas confrarias de vocês, podem mandar, seja no YouTube ou seja no nosso canal no Instagram. Ok? Cerveja ou vinho? Cerveja. Sério? Olha que interessante. Cachaça ou vinho? Vinho. Qual bebida é melhor que o vinho? Fora a cerveja. Tem bebida melhor que vinho? Assim, o vinho é sua bebida ou não? Mais ou menos. Não, bebida pra mim é vinho. Com música é o quê? Com Cerveja. rock and roll é o quê? Cerveja. E com bicicleta? Pós-pedal? Gatorade. Mas senti que você gosta de cerveja, conhece de cerveja ou... Não conhece cerveja? Não sou profundo conhecedor, não. Eu Tá. tomo cerveja, não sou profundo conhecedor nem de cerveja nem de vinho. E esse vinho aí é o quê? Aprecio os dois. Primeira coisa, né? Vamos fazer uma avaliaçãozinha. Eu tenho algumas perguntas para fazer para você ainda. Qual vinho você mais gostou? O primeiro ou o segundo vinho? Peraí. Deixa eu te responder. Enquanto isso, a Lizzie Carvalho vai fazer o serviço do vinho pra gente novamente. Ela coloca menos vinho pra mim. Você já percebeu, André Goifato? A minha taça tá sempre vazia. É porque ela coloca menos vinho pra mim. Só pode ser isso. Na minha ignorância, eu gostei mais do primeiro. Que é um vinho mais, vamos dizer assim, classudo, né? Eu achei ele mais forte, não é? Não, mais forte eu achei esse daqui. Esse aqui você achou? Achei Eu achei mais... Achou? Achei o outro. Eu achei o primeiro. O primeiro eu achei mais elegante. O italiano eu achei mais elegante. Italiano. Pra vocês verem a diferença de paladar de cada um, né? Então, eu já vou dar minha opinião aqui, né? O primeiro vinho eu achei um vinho mais elegante, um vinho que acho que tinha um pouquinho mais de longevidade. Esse vinho aqui, um vinho
belíssimo também, ambos, né? Ambos os vinhos eu achei belíssimo. Talvez esse daqui é um pouquinho mais novo, mas eu gostei bastante. Tem um punch, ó. Punch, Nossa, ó, punch. um negócio mais rock and roll. Esse vinho aqui é mais rock and roll. Eu diria que esse vinho aqui A gente mais... já vai dizer o que são os vinhos? Então, Lise Carvalho, quer dizer o que são os vinhos? Então, volta a Lise Carvalho aqui, antes de eu fazer minhas últimas perguntas pro Joaquim. Peraí que eu vou servir minha taça antes de voltar. Então, enquanto você vai servindo aí, Joaquim, a Carol Montenegro, que esteve com a gente na semana passada, Aham. a gente chegou num determinado momento, chegou não, né? O André já sabia. A gente descobriu que a Carol, ela gosta de participar de corrida de arrancada. E até onde eu sei, você também gosta de pilotar. Eu gosto de pilotar também é uma diversão. E é o quê? É uma diversão que eu gosto eu aproveito esse momento para instigar meu filho. A gente cria um momento com os filhos, né? Com certeza. Perfeito. Você sabe que, assim, acreditem se quiser, né? Eu já falei, eu sou muito mais novo do que eu aparento, viu, André Galfato? Você fica falando pros outros, mas assim, eu sou Quem muito falou a mais novo do que eu idade no aparento. episódio anterior não fui eu. E num determinado momento, eu comecei a andar de skate com a minha... Tudo que minha filha pede pra mim, eu faço. Tudo que ela pede pra mim, eu faço. Porque agora ela tá ficando mocinha, né? Enfim. Mas eu andava de skate com a minha filha. E eu voltei a andar de skate e andava com ela exatamente por causa disso. Que era um momento de conexão. Era um momento nosso, né? Depois do skate a gente volta e meia ficava conversando. Mas assim, você pilota o quê? Então, eu sempre gostei de automobilismo, acompanho automobilismo desde muito novo, e sempre gostei de pilotar kart, de brincadeira, nunca fui piloto de verdade. E o que acontece, eu sempre pilotava, e depois eu parei um tempo, e aí agora, recentemente, eu venho provocando isso de novo para levar meu filho justamente junto comigo. Então, eu levo ele muitas vezes para pilotar kart junto comigo também, aqui nessas pistas que tem por perto de São Paulo. E tá levando? Ele vai? Ainda? Vai. Mas não pegou o gosto que eu pensei que ele fosse pegar, não, mas vai comigo. Cê... Só que eu gosto muito mais do que ele. tá indo arrastado. O Joaquim não deve lembrar, mas nós já andamos de kart. Já andou, né? Em 2000, lá vai bolinha. Pra quem não sabe, eu já fui piloto de kart. Corri, Campeonato Paulista e tudo mais, tal. E nós fizemos uma corrida na IBM. Na época tinha um kartódromo em Alphaville, que não existe mais hoje, enfim. E você tava lá Foi em correndo. Alphaville? Foi em Alphaville. Eu lembro que a gente correu, eu lembro que você... Você lembra quem ganhou? Você lembra quem ganhou? O piloto profissional, pô. Não, foi você. Não fui eu que ganhei, eu não lembro também. Não foi? Não. E música, você toca alguma coisa, Joaquim? Eu canto. Ah, bacana. E você arrasta o seu filho pra música também, não? Tentei também, eu comprei um teclado para ele, tem um teclado no quarto dele, enfeitando o quarto dele lá até hoje. Mas ele tá sendo singelo, ele fala que ele canta mesmo, vocalista. Canto, vocalista de rock and roll. Gosto de cantar, ultimamente canto menos do que eu gostaria, mas é um negócio que eu faço com o maior prazer, eu adoro. Aliás, no nosso canal Conexão _Tanino, tem o nosso querido André Gaiofato, que é tecladista, tocando uma música lá em homenagem ao Luiz Schiavon, que morreu na semana passada. E aí você não conseguiu arrastar seu filho pra música também? Não. Ele tem um teclado lá, brinca de vez em quando, mas não leva muito a sério, não. Eu não consegui também. Assim, ó, na minha casa sempre teve muito instrumento musical. Eu já toquei de tudo nessa vida. Bateria, hoje sax, já toquei repinique, e realmente foi algo que nunca... Acho que a música tem um lance assim, que ou você desperta ou não desperta, né? Enfim, mas perseveremos, Joaquim, em levar as crianças para o esporte e para a música. Lise Carvalho, assim, ó, o primeiro vinho nós já sabemos que é um vinho italiano. Por que nós sabemos? Explica pra ela. Eu achava que era português, Joaquim português. Então, você já errou. Ele já falou que não. Exato. E a minha inteligência está muito artificial. Vamos começar então pelo vinho do convidado. Do convidado, exato. Nós queremos saber o que já sabemos, que o André errou, porque ele não entende vinho, e que eu acertei que é um vinho italiano. Pode abrir. Só não vou dizer qual é o vinho italiano. É um vinho do velho mundo, para então. não ser um negócio humilhante para você, só por isso.
antes de... Não faz não, pergunta não. Ah, mas espera lá, ué, você tá todo seguro aí? Vamos lá. Todo mundo quer derrubar a gente, E uva? cara. Aí, eu sabia. Qual uva? Você é italiano, que uva? Vamos lá. Corvina. Corvina. O- Caí Caraca. do cavalo agora. Tem uma pegadinha que vocês me explicaram um pouco mais cedo hoje. Como ele é blend, é mais difícil Exato. de qualquer um adivinhar. São várias uvas. O seu blend. Isso É um eu sabia. blend. Eu É um sabia que eram blend. várias uvas. É. Tinha certeza. Não, eu falei Corvina e ia dizer as outras É um blend. três. Mas... Eu sabia que eram várias uvas. Não tem- Pois é. Blend do quê? De várias uvas. Não é? Exato. Certeza. Vamos lá. É um Bordeaux. Não tá combinado isso. Você É um Bordeaux? Pergunta pra francês. gente, viu? O Caramba. que eu falei? Cabernet Sauvignon, Tá ali, Merlot tá e ali, Cabernet tá ali, Franc. tá ali, tá ali. Cabernet Caramba. Sauvignon. Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc. Caramba. Eu não sei direito o percentual, porque eu não tive muito tempo para avaliar as Olha, coisas. vamos dizer porque eu só assim- dei uma olhada. A única coisa que eu olhei foi aqui, ó. Olha, vamos dizer assim, E aí eu de, fui olhar, de- porque o rótulo eu não consegui ver. vamos dizer assim, de 0 a 10 eu tirei 6,5. Tá do lado ali. Não, Joaquim. Se É, é o tava vinho, lá do lado. Eu é. olhei aqui na Ah, eu cápsula, também, porque a Europa é Europa. Tamo na Europa. Porque pra mim também Português foi, pra e mim tá na também foi Europa. às Vem não. cegas. Todo mundo viu que eu não abri nós não abrimos o Não, vinho você viu inteiro. isso? Eu olhei só a cápsula, o Você André viu isso aí? viu, o Não Gaio sei. Pato viu, ou você viu. Ah, Não eu não fiz. vi vinho nenhum, cara. Eu não vi nada, não vi nada. E aí o que Joaquim eu, o que viu, eu será? Já imagino vi. que seja, a gente pode abrir agora pra ver se é o vinho que eu tô imaginando. A ideia é... Não, peraí. Você não chutou que é o vinho francês e não sabe qual é o vinho, Não, né? não. Ah, você Pela já sabia. cápsula, eu acho que é o vinho que eu tô imaginando. Safra 2017, 13% de álcool, Olha. um Bordeaux. Se é o que eu tô imaginando, 93 pontos de James Suckling Rapaz. e 90 pontos de... Vai, Elise, Robert vamos lá. Parker. Ó, ó, Vamos abrir, agora eu quero ver. Ô, Gustavo, Deixa eu ver se eu não... troca pra gente aqui. Coloca o Deixa eu ver se eu da não dei Lise, bola, por se eu não favor. dei bola fora, hein? Vamos ver? Se eu não dei bola fora? Qual que é a câmera aí que tá? Eu acho que eu não dei bola fora. Acho que é essa não. aqui, ó. 2017, Essa câmera aqui, ó. Bordeaux, do Medoc. Excelente, viu, Joaquim? Vinho É. muito gostoso, muito classudo. Muito bom mesmo. Obrigado. Cabernet Sauvignon 50% e Merlot. Nessa safra, acho que não teve Cabernet Franc, eu teve um pouquinho. Belo vinho. A ponto de não aparecer, mas acho que não. Eu errei no Cabernet Franc aqui. Tá. 50-50. Olha. Cadê o teor alcoólico? 13% de álcool. Mostra pra ali, Foi por em favor. cima, Mostra pra na gente. mosca. Naquela ali, ó. Naquela câmera ali, ó, por favor. Tá pegando aí, Gustavo? Chateau Grand Lacase Medoc. Obrigado, Joaquim. Tá uma delícia. Tá uma delícia. Muito classudo, Espetacular. muito classudo. Sensacional. E qual que é o nosso vinho? O nosso vinho. E aí, eu vou abrir primeiro ou vou falar primeiro? Abre e vai falando. Vamos lá. O nosso vinho, eu vou até falar para o André uma coisa que, assim, foi um presente Por que pro André? pesquisar Mas por que, André? pro André, porque a gente veio conversando sobre ele. Ah, mas o vinho é nosso, Tá não bom, é? é. O vinho é nosso, é. Para que câmera que eu mostro? Aqui? Sensacional Dá esse pra vinho ver. também. Tinha muita vontade Como é que ele de tomar chama? Muito esse bom. vinho. Ulisses. Ulisses, é um vinho americano, Napa Valley, Califórnia. Terra da IBM, Pra onde matriz que da eu deixo? IBM, Pra Califórnia. lá? Muito Vira os bom, dois hein? pra cá. Ok. IBM é em São José? São... Não, IBM é Nova York. Nova York? Não, mas tinha alguma coisa lá na Laboratório. Califórnia. Laboratório, eu lembro. Eu fui lá, pô. É, eu sei que era ali, São José ou Santa Cruz, alguma coisa Eles ali. têm laboratórios por ali, mas a matriz fica em Nova York. Entendi. Legal, legal. Vamos lá. Vamos lá. O nome do vinho é Ulisses, é uma vinícola de um rótulo só. A vinícola chama Ulisses e o rótulo Ulisses, uma vinícola de um rótulo só, localizada na Califórnia, fazendo um parênteses aí, só uma curiosidade. A vinícola é localizada em Napa Valley. E tem uma curiosidade interessante que eu, assim, acho muito legal, porque 80% da produção do vinho americano vem da Califórnia. E desses 80%, só 4% vem de Napa. Olha. Ah, olha só. E nós aqui Eu conhecemos, sabia. e o mundo Eu conhece, Napa, né? Tanto é que Napa, no turismo mundial, é o segundo destino do mundo todo
depois para os Estados Unidos, obviamente, do mundo todo, depois da Disney. É Napa. Que interessante. Ficou muito famoso com aquele filme, né? Isso. Me ajuda a vai- lembrar. Não vou lembrar. Tem um filme aí no Netflix, coloca lá, depois eu vou lembrar. É um Se filme beber antigo. não case, tem o É. anterior. Esse é muito bom, inclusive. A Tem o gente, ó, anterior. o André vai colocar aqui, Ports, ó. não. o André, Ports é na Califórnia o também. André vai colocar Eu aqui esqueci o o nome nome. do Vou colocar o nome do depois. filme aqui, isso. Mas aquilo lá também Napa não é isso, né? Mas enfim. Isso Mas aí o filme ajudou bastante a popularizar. Mas vamos lá, A região. Mas Lizzy, então, e aí? Ulisses é o seguinte. Ulisses. Tanto a vinícola quanto o rótulo, ele tem uma inspiração. A inspiração é um poeta francês, um poeta inglês, que escreveu um poema de nome Ulisses. Eu vou até ler uma frasezinha que é interessantíssima. O nome do poeta é Alfred Tennyson. E ele fala o seguinte... é interessante porque no site da vinícola tem exatamente essa inscrição. Eu não posso deixar de viajar, eu beberei a vida até a última borra. E é essa ideia do enólogo dono da vinícola, que ele fala que para você produzir o vinho, você precisa, e conhecer a videira, e conhecer o terroir, e conhecer o espaço, você precisa de dedicação, paixão e tempo. Que é o que a gente está tomando aqui. Interessantíssimo, A gente tá- interessantíssimo. E então, o poema é longo, enorme e tal, mas ele coloca exatamente esse trecho na capa do site da vinícola, eu acho sensacional. É uma vinícola na verdade, assim, o nome do enólogo, do dono da vinícola é Christian Moët. E o legal disso, assim, ele é filho de um enólogo francês, ele também é francês, o pai dele já é falecido, muito conhecido na região de Bordeaux. Até fiz uma anotação aqui para não perder nenhuma informação, porque elas são a informação é extremamente Valiosas. interessante, são valiosas. O nome dele é Jean-Pierre Moët, e ele, na verdade, ele foi visionário. O pai do Christian, do dono da vinícola da Ulisses, ele conseguiu perceber que a Merlot era uma uva que, no terroir de Bordeaux, poderia produzir vinhos de muita qualidade e de guarda. Então, imagina o DNA desse cara que produz este vinho também, porque ele tem o DNA do pai dele, né? Enfim. O vinhedo da vinícola foi adquirido em 2008 por ele, que se radicou lá em Napa, e passou a produzir somente em 2012. Aí você vê a ideia mesmo do Ulisses, de tempo, paixão, né? Muito E interessante. dedicação. Passou a produzir somente em 2012. Ele tem o terroir da vinícola é muito próximo da cordilheira dos Macayamas, ali na região de Napa. Tem uma amplitude térmica sensacional, então frio à noite, né? O calor durante o dia e frio à noite, que proporciona uma qualidade muito grande. E a uva principal desse vinho, na verdade, deixa eu só ver, porque tem uma variação de safra para safra. O nosso, que é a safra 2014, ele tem, acho que 95% ou 90% de Cabernet Sauvignon. E aí, ao longo das safras, o enólogo põe um percentual maior ou menor de Cabernet Franc e Petit Verdot para dar para ele produzir o vinho que ele quer. Equilibrar ali. Para ele produzir o vinho que ele quer, né? Porque o enólogo ele foca, ele imagina aquele vinho, ele fala, eu quero produzir isso aqui, e aí ele vai de acordo com a safra da uva principal. Se ele não faz um varietal, né, vinho de uma uva só, se ele faz vinho de várias uvas, ele mescla um percentual um pouco maior ou menor para equilibrar. Isso, assim, não é todo mundo que sabe isso. Eu tô falando para a galera do nosso canal que não sabe essa jogada aí, mas a uva principal é a Cabernet Sauvignon. Você sabia, André? Que, por Claro. sinal, vocês sabiam que é a principal uva cultivada em Napa? Eu sabia.
É claro. Eu também sabia. Claro. O Joaquim sabia? O Joaquim sabia. Por quê? Que é o laboratório da Mas IBM ali perto. Então Mas ele eu vou sabe. dizer, tem muita gente que pensa que é Pinot. Tem muita gente que Interessante. pensa que é Pinot. Por causa do filme. Por causa Eu do lembrei o filme. nome do filme. Sideways. 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 Então tem muita gente que pensa que é Pinot por causa do filme. Lembrar, não lembrou. Não, eu fui aqui no chat GPT aqui, ó. Enfim, vamos ver se eu tenho mais alguma anotação. Ah, temos várias anotações. Ele é pontuado. Aquela coisa, como o vinho do nosso convidado, que também, né, disse que não entende de vinho, mas eu tô meio duvidando. Vinhão, Quando você fala pontuado, avaliação. Avaliação dos... pontuada. Ele tem 98 de 98? David Suckling, 94 de Robert Parker, 14,5 de álcool. A gente subiu. Deu pra perceber que ele... E por isso que eu ali tava no backstage, eu tava lá, qual que eu abro primeiro, mas eu acho que tem que abrir o do convidado ao invés do nosso, por causa do teor alcoólico. Porque esse é 13, aquele 14,5. Senão a gente não ia nem estar conseguindo conversar. Entendi. Tá, então... Entendi. Tem mais coisa aqui. Cabe? Cabe, mas Cabe? Um minutinho. A Lizzy Carvalho Vamos lá. dominou o programa hoje, hein? 17 meses Mas de é barrica. super Já não, pertinente, não pô. vamos convidar já, mas... Não é. Vai 17 lá, meses de barrica. Vou ler minhas anotações rapidinho. Vai então. lá. 17 meses de barrica, Brincadeira. ok? 45% de barricas novas. Barrica carvalho francês, obviamente, né? O enólogo é francês, ele não vai usar carvalho americano. Embora ele esteja nos Estados Unidos, ele vai usar carvalho francês. Que mais? É uma produção relativamente pequena. Eu diria pequena, 1.400 caixas, então somente. Então, uma produção pequena. Que mais que eu diria? 2014. Então... Safra 2014. 2014, ele foi engarrafado somente em 2016 e colocado no mercado somente em 2018. Data de lançamento dele, 2018. E é isso. E é isso, não. Tem muito mais coisa para dizer sobre o vinho, mas não temos muito tempo para dizer Eu contei a sobre história, ele. eu contei a história pra Lizzy vindo pra cá, de como é que eu comprei essa garrafa. Então, divida com os nossos... Essa garrafa foi ouvintes e comprada telespectadores. em Miami há muito tempo atrás, quando o dólar estava R$2 e pouco, R$3, enfim, dava para comprar as coisas lá nos Estados Unidos. E, obviamente, como todo brasileiro, fui na Total Wine e eu queria vinhos americanos, mas eu não achei alguns vinhos lá e tal, e aí eu estava com o meu cunhado. O meu cunhado indicou aquelas liquor stores, que é umas lojinhas bem pequenininhas, bem pequenininha ali em Miami. Entrei lá, o cara pediu uma referência, dei algumas referências aqui da América Latina. Falei, queria levar um vinho extremamente estruturado, bom. Ele pediu uma referência, a referência eu dei senha, eu dei Alma Viva. Olha, já era metido enfim, naquela época, então. já era metido naquela época. E aí ele falou assim, cara, tem um vinho de uma Obrigado. vinícola aqui e tal. Ele começou a falar, eu entendi mais ou menos. Ulisses. E eu paguei nessa garrafa, naquela época, $90. Que é um vinho extremamente sofisticado. Enfim, não é um preço tão, barato, vamos dizer assim. Mas $90 a um real de 2 e pouco, 3, vai, uma arredondada a 3, valia a pena. Eu nem sei quanto tá aqui, enfim, no Brasil, um vinho desse hoje, ou mesmo nos Estados Unidos, mas acho que tá valendo muito a pena. Muito. E deixa eu te perguntar, aproveitar a Lizzy. Não, vou começar com o Joaquim. Joaquim, eu que sou um cara que entende de vinho, vocês viram que eu acerto, né, os vinhos. Certo. Eu achei que o seu vinho estava muito mais pronto para beber do que o Ulisses. E aí eu ousaria dizer que o Ulisses, a gente poderia ter esperado, apesar de ser um vinho de quase 10 anos, a gente poderia ter esperado um pouquinho mais e ele iria evoluir. O seu vinho, para mim, eu já achei que estava pronto. Tanto que ele é um vinho mais novo, né, do que o Ulisses, mas eu chutei que esse seria um vinho mais velho. O que você achou? Também tá aí eu vou perguntar tecnicamente para a Lizzy. Era um vinho que era para ter guardado mais ou para você tá ótimo? Eu também fiquei, eu até optei pelo primeiro vinho justamente por causa disso. Eu senti que ele estava mais pronto do que o segundo vinho, que tá embora eu tenha sensacional, gostado né? muito Isso, dos dois. Tá sensacional, exatamente. Esse vinho, eu tinha muita curiosidade para tomar esse vinho.
Tá sensacional, né? Um Cabernet aí com as correções que a Lise mencionou, mas um vinho que tá sensacional. Mas então você concorda comigo que Concordo merecia... com você. E aí, Lise, o que a gente está provando aqui, ele está no ápice, merecia mais uns 3 aninhos de guarda. 3 aninhos? Eu havia comentado que ele estaria no ápice. Quem não mas cola não sai da acho escola, que a hein? gente cometeu um infanticídio. Infanticídio, Foi. eu diria. Infanticídio a gente já cometeu muito infanticídio na confraria, né? Mas nesse caso não sei se é um infanticídio. Na verdade, nem mas- foi um infanticídio, mas eu acho que ele tem aí para atingir o auge mais uns 3 anos. Para atingir o auge. Isso, perfeito. Agora, Pra a pergunta de começar um leigo. depois a... 3 anos. 3 Pergunta anos, de um 3 leigo. anos. Acho que eles A combinaram, gente hein? tem Atingiu como o auge. saber isso? A gente tem como saber isso de alguma maneira? No Ou a gente site só tá escrito. descobre? Olha, No site. Tem sempre... Ótima Inteligência pergunta, hein? artificial. Não, Lise, ótima pergunta. Tem sim. Na verdade, tem, mas existem algumas intercorrências nesse momento aí. A vinícola, normalmente você entra no site da própria vinícola, que é mais... Eu particularmente prefiro do que no site das importadoras, porque às vezes eles, por uma questão específica ali do site, eles tiram algumas informações. Mas não por nada, mas por, sei lá, uma questão pragmática mesmo. No site da vinícola, ele dá a sugestão de tempo de guarda. Tá bom. Só que essa sugestão de tempo de guarda, ela não é uma sugestão que você vai dizer que é absoluta. Por quê? Depende de onde veio, da forma como veio, a forma como foi acondicionado quando chegou, como você guardou na sua casa, como a Eu loja... segui os protocolos ISO 2001. Não, Tudo, Olha, tem muita interferência. todos os protocolos. Tem muita interferência. Às vezes, o vinho... Antecipou esses 3 anos. Um vinho de uma mesma safra, o mesmo rótulo, pode ter realmente antecipado alguns anos, entendeu? Da vida do vinho. E isso você nunca vai saber. Tá, mas tá... Nem o sommelier sabe. Ele tá olhando o rótulo exato, ali. Ele vai isso. olhar quando ele abre. Fez a pesquisa, né? Boa. Mas assim, ó, tá, obrigado, Lise, tá sensacional o vinho. Esse vinho, na verdade, não tem o menor ingerência, foi um vinho que o André que escolheu, e o André e o Joaquim mandaram muito bem hoje. A gente, sinceramente, os vinhos estavam maravilhosos. Tipo, Mas você tem um porquê você escolheu o seu vinho? Eu Ah, peguei, eu na ia verdade... perguntar isso. Eu gosto, geralmente, de Cabernet, né? E aí, na hora que eu estava buscando os vinhos para trazer, eu tenho tomado menos vinho do que eu gostaria ultimamente, então esse vinho já estava comigo há algum tempo. Aí eu falei, eu vou levar, hoje é o dia para tomar. Então foi basicamente esse negócio. Ele estava muito tempo lá comigo, eu falei, pô, hoje é o dia que eu vou tomar, e ele era um Cabernet, eu gosto de Cabernet, eu falei, vou levar isso daqui porque eu tenho certeza que E olha não que vai ele me foi decepcionar. extremamente sensível na escolha, que o vinho estava perfeito, pronto exatamente. para tomar mesmo. Você vai contar por que você trouxe Não, isso? no meu Era a caso... minha vez, hoje era a minha vez. Era a trazer o vez vinho. do Ronaldo Tá. trazer o vinho, e o nosso convidado trabalha numa empresa americana, e eu lembrei muito da Califórnia, que é onde fica um dos laboratórios da IBM, Vale do Silício, Vale do Silício, tecnologia. toda a parte, né, de inteligência artificial que sai lá da Califórnia e tudo mais. Falei, vamos levar um vinho californiano. Eu já tinha esse vinho já há um bom tempo na minha adega, não sabia da maturação e tudo mais. Falei, vamos experimentar esse vinho. E Falei, vamos levar um vinho californiano. Passou na minha frente. Mas assim, Exatamente. o André trouxe um vinho sensacional pra gente tomar. Eu tinha muita curiosidade de tomar esse vinho. Eu sabia que ele tinha na adega. E obrigado por ter trazido aqui, ter compartilhado pra gente. Vou fazer André só mais uma e observação. Joaquim. Claro. Posso? Fazer só uma rápida. A observação é que a vinícola recebeu o selo de orgânica Olha, em 2021. mas esse não é um vinho orgânico, certo? 2020. Entramos É, nesse uma assunto discussão. uma outra vez, porque... Pergunte a sommelier. Pergunte a Não, sommelier. próxima vez. Perguntem a sommelier. Perfeito. Ok. Time você torce. São Paulo. E como é que tá? O que você acha do futebol do São Pensei que- Paulo? Como é que tá o São Paulo? São Paulo, eu prefiro abster meu comentário hoje. E Não, o mas até que futebol? ganhou Assim, aí. você gosta de futebol primeiro? Gosto de futebol, acompanho futebol. Acho que a gente não está num bom momento, já faz algum tempo, com o futebol aqui no Brasil. O que você acha? Eu acho que não, já faz algum tempo Eu que o concordo. futebol aqui no Brasil não tem sido um futebol de muita qualidade. É claro que eu ainda tenho o agravante de estar torcendo por um time que já faz algum tempo que não tem performado. Então acho que isso talvez maximize a minha percepção de que a coisa por aqui não está boa.
né? Mas aí gosto de futebol, mas tenho acompanhado menos atualmente do que já acompanhei no passado. Você sabe que eu tenho um advogado que eu considero um grande amigo, que chama Rodrigo Castro, dois na verdade, né? Um chama Rodrigo Monteiro de Castro, o outro José Francisco Mansur, e eles são os autores intelectuais da lei da SAF, da Sociedade Anônima no Futebol. O Rodrigo, que diga-se passagem, né? Está convidado para vir aqui bater um papo com a gente sobre futebol, SAF, etc. Mas a gente tem um sopro aí, ou uma tendência no sopro. O Rodrigo e o Zé Francisco Mansur se esforçaram muito para a ideia. Eu conheço os dois, né? Então a ideia é a profissionalização do futebol, porque eles entendem que o futebol é um ativo da nossa sociedade e que ela deve irradiar pela sociedade brasileira enquanto ativo em benefício da nossa população. Um pensamento bem bacana. Um dia o Rodrigo vem aqui e expõe. Mesmo com essas alterações, e a gente já tem alguns clubes que viraram sociedade anônima, você acha que nós continuamos... O que é? Administração, o nosso modelo não é dos melhores, a forma que nós tratamos os jogadores. Eu acho que ter os clubes como sociedade anônima ajuda a gente a profissionalizar, né? A gestão, né? A gestão do futebol hoje no Brasil ainda passa muito por questões políticas que acontecem dentro dos clubes, isso daí acabam influenciando negativamente o desempenho de vários dos clubes no Brasil. Se a gente olhar a nossa história recente, o Palmeiras passou por momentos difíceis quando tinha uma gestão ruim, né? Muito política. Corinthians a mesma coisa e o São Paulo agora, né? Então eu acho que o Santos agora está passando por um momento complicado. Também, então, eu acho que no momento que a partir do momento que você começa a profissionalizar, tende a diminuir esse efeito político dentro do futebol. E eu acho que isso deveria nos ajudar a ter um futebol de mais qualidade no país do futebol, né? Tá, e aí eu vou perguntar um negócio para você, para a gente já ir fechando, mas aí você não vai me falar no que diz respeito aos equipamentos que já são utilizados e tal, e a inteligência artificial no futebol. Como eu já disse, né? Eu sei que já é utilizado, eles já pegam estatísticas e tal, mas o que você acha assim, se fosse para chutar? Aliás, um belo trocadilho que eu fiz agora, hein? Campeão. Boa. Campeão também é um belo trocadilho. Então, se fosse para chutar, o que você acha que dessas inovações acabarão influenciando no futebol, ou o futebol está imune a essas... Eu vejo duas coisas que talvez possa ajudar, assim, eu estou exercitando isso agora. Sim, claro. A primeira coisa eu acho que sim, a inteligência artificial pode ajudar a dar insumos para um técnico armar o seu time de uma maneira mais eficiente para uma determinada partida contra um determinado adversário. Uhum. Eu acho que a inteligência artificial pode reunir elementos suficientes para dar para ele informação que no final do dia ele vai utilizar para tomar uma melhor decisão. E acho também que esse processo do VAR, que eu não gosto, que é lento, que para jogo no meio, se a gente utilizasse a tecnologia, a inteligência artificial, talvez a gente pudesse ter o VAR tomando e resolvendo os assuntos com muito mais velocidade do que é feito hoje. Eu gosto da ideia de ter um VAR. Eu não gosto do tempo que leva para a decisão ser tomada no meio do espetáculo. Sim, depende das pessoas, não tem jeito. Né? Joaquim, a última pergunta, e não você... Tenho várias perguntas, até porque... Vou explicar para vocês, Ronaldo. Hoje de manhã eu fui no chat GPT, na verdade fui no chat GPT, fui em outras ferramentas também. Fiz várias perguntas para ele me ajudar a fazer perguntas de tecnologia. Tem várias aqui e é incrível... Joaquim, o que a inteligência artificial é capaz. O meu prompt foi assim: faça uma pergunta conectando inteligência artificial e vinho. E a resposta veio exatamente no que a gente começou no começo, que a gente conversou no começo do programa. Ela veio meio genérica e aí eu fiz a pergunta que eu queria ter feito para você mesmo. Joaquim, quando a gente fala de inteligência artificial e quando nós tivemos a eclosão, né, especificamente o chat GPT, que você já explicou, que foi a socialização da inteligência artificial, vamos dizer assim, nós tivemos os entusiastas e nós tivemos algumas pessoas um tanto quanto receosas com relação à inteligência artificial no que diz respeito a ela, não sei se essa é uma boa expressão, mas sair do controle e acabar... dominando certas perspectivas, vamos colocar assim, das nossas vidas. Então, qual que é a minha pergunta para você? O que o futuro nos reserva quando o assunto... Simples, uma pergunta simplória, né? Nunca mais vai falar com a gente, Joaquim. O que o futuro nos reserva no que diz respeito à inteligência artificial
E esse receio é um receio válido ou nós estamos exagerando? Ou é ficção científica? É válido o receio para que a gente se prepare para o que está por vir. Só que o receio não vai segurar o que está por vir. Eu acho que a tendência é que essas tecnologias de inteligência artificial ganhem cada vez mais velocidade. Eu acho que num curto espaço de tempo a gente vai ver muita coisa nova chegando. Agora, a preocupação é válida porque ela exige que a gente comece a discutir regulações importantes para esse mercado. O mercado precisa ter um mínimo de regulação para você trabalhar a inteligência artificial de uma maneira que seja positiva para a sociedade. Então, por exemplo, a inteligência artificial, um mecanismo como o do ChatGPT, ele consegue organizar. A gente falou que ele alucina de vez em quando, né? Agora, às vezes ele se estrutura tão bem que até quando ele está alucinando, ele consegue te convencer que o errado é certo. Então, é importante que existam regulações mínimas para a gente garantir que, por exemplo, a inteligência artificial não esteja manipulando a população em determinados campos. Esse é só um dos domínios. Privacidade de dados, tem uma série de outras questões que precisam ser regulamentadas no tratamento da inteligência artificial. Como a gente já regulamentou uma série de outras coisas, né? Então, eu acho que isso é algo que vai naturalmente acontecer, já tem discussão no mundo inteiro e algo que a gente deve estar vendo em breve acontecer também. E quando você fala de... tem a ver com segurança também? Quando eu falo segurança de uma forma não da proteção, enfim, das bases de dados e tal, mas da segurança do processo de inteligência artificial. Sim. Eu sei que você também é um dos responsáveis por cibersegurança, não sei se abrange também essa parte de regulação do processo para dar segurança, ou de fato, cibersegurança, que todo mundo fala, né? Está muito mais atrelado a invasões de dados, invasão de privacidade. A gente fala de tantas coisas, os cuidados que você tem que ter com a inteligência artificial. A gente, na sociedade, tem uma série de problemas, certo? A forma com que a gente prepara a inteligência artificial são com dados que foram gerados historicamente a partir dessa mesma sociedade, né? Então, se você não tem cuidado com os dados que você está utilizando, por exemplo, para alimentar a inteligência artificial, ela pode replicar hábitos ruins que a gente vem desenvolvendo ao longo da nossa história, porque ela vai estar sendo treinada dessa maneira. Esse é um dos exemplos. Acho que tem vários outros. Então, é importante se regular adequadamente a inteligência artificial, as regras de trabalho da inteligência artificial globalmente, para a gente assegurar que a gente não vai estar desviando ela para direções ruins aí. É um viés, né? Então, eu lembro que você, quando começou a falar da inteligência artificial, você disse, ela é uma ferramenta que foi treinada, e ela foi treinada hermeticamente. As pessoas sabiam como elas estavam inserindo o dado. A partir do momento que a gente abriu essa inteligência artificial, ela começou a beber de fontes tal qual o Wikipedia, que foi sensacional também foi disruptivo, mas que não necessariamente a fonte de informação lá está correta e eu consigo alterar. E eu consigo alterar de forma a dar o viés que me interessa, por exemplo. O que significa dizer que ela vai beber uma informação enviesada. Mas assim, Joaquim, você abriu várias brechas aqui, que daria para mais 2 horas de Dá para fazer mais uns 3 podcasts mais 3 aqui. Podcasts, eu mesmo fiquei com algumas curiosidades aqui, mas a gente não temos mais tempo, certo, André Garfato? Não, temos o tempo do mundo. Temos, mas não no podcast, certo? Não no podcast. Não no podcast. Joaquim, olha, não tenho como agradecer, eu já havia comentado com você, né, lá no backstage, que eu sou um... Camarim. Entusiasta da inteligência artificial, sou um curioso e foi sensacional. Pena que a gente teve, sei lá, 2 horas para conversar com você, porque foi demais. Obrigado pela sua presença e participação. Eu que agradeço aqui vocês a oportunidade de ter essa conversa hoje e degustar esses vinhos deliciosos. É isso que eu ia falar. Espero que o vinho esteja à altura do convidado certeza. e do convidado entregou para a gente. Obrigado, André Gaiofato. Obrigado, Ronaldo. Lise Carvalho. Obrigado. Lise. Estaremos aqui no nosso próximo podcast. Gustavo, obrigado, viu? Obrigado, Valeu. Gustavo. Um brinde aqui pra gente encerrar. Lise, vem brindar Lise, com a gente aqui. Vem brindar com Saúde. a gente. Valeu. Obrigado, Saúde, Joaquim. pessoal. Valeu, obrigado.